Mais um Pod Mais Impacto e hoje muito especial. Nós vamos falar sobre algo que é assim, é o carro-chefe do nosso trabalho, né, não, Pedro? Aqui vocês já sabem, né, que nós temos um carinho pela educação, uma responsabilidade com esse tema, e para nós é muito importante este convidado, porque ele vai esclarecer muitas coisas e contribuir não só com o nosso trabalho, mas com a sociedade. É uma referência em Goiânia. Exatamente. Então eu quero te falar um pouquinho sobre esse projeto que é de impacto. Nós trazemos pessoas para falar com você sobre impacto, histórias incríveis, marcantes, uma missão para cada um daqueles que vem aqui, e eles contam para nós a sua causa, o seu propósito, a sua missão de vida. O que move o coração. Exatamente, a sua paixão. Então não é só a paixão no sentido daquilo que nos impulsiona, né? Mas daquilo que move mesmo a nossa existência. Então hoje, já para a gente ir logo para o assunto, que a gente tem muita coisa para falar, não só de educação, mas de saúde linkada à educação, porque ele é médico, ele é o doutor Fernando Hassi Nader, ele é o dono da Interschool. Colégio Internacional de Goiânia. Exatamente. Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, Fernando. Prazer recebê-lo aqui na nossa mesa do Pod Mais Impacto. Ludmila, Pedro, é um prazerão poder participar aqui com vocês. Quando o Pedro me falou do projeto de vocês, né, do Projeto Cordas, eu fiquei encantado, admirado, até parabenizei, porque nós realmente precisamos de mais ações similares, né? O Brasil, infelizmente, ainda está longe, deixa muito a desejar no quesito de formação, de construção de pessoas, de valores, e a educação é fundamental. Quando nós falamos em educação, hoje, infelizmente, o Brasil, se você for avaliá-lo, né, a nível internacional, as provas que nós participamos, o PISA, que já vem sendo feito desde o ano 2000, nós sempre estamos entre os últimos, né? Sim, na língua portuguesa, sim. Na questão da matemática e na parte das ciências. E isso tudo me incomoda, porque nós todos temos um intelecto e uma capacidade de produzir conhecimento, produzir cultura, e de alto nível, de alto padrão. Mas por que a gente não consegue sair? Por que a gente fica patinando a vida inteira, né? Então, assim, essa é uma área que hoje precisa ser discutido, porque nós temos um projeto aí que o governo está trazendo para os próximos 10 anos, onde, em vez de você rever tudo que está sendo feito e buscar uma nova solução, eles estão pegando tudo que está sendo feito, estão aprofundando mais num modelo que a gente sabe que não é viável, que não vai ter resultados. Então, me preocupa, me assusta, e a gente está tentando contribuir, participando de podcasts, de palestras, sim, a respeito do que é uma educação verdadeira. Por quê? Toda criança tem direito à educação de qualidade. E educação, a gente precisa entender que a educação ela começa no seio da família. Sim. E uma das coisas que eles não valorizam. Uhum. A família, ela não pode ser em momento nenhum colocada em segundo plano. A família é a base da onde você constrói o indivíduo. As primeiras relações que a criança tem com a mãe, elas fundamentam. Você tem hoje a teoria do apego, do Bowlby, que é um pesquisador nessa área, que escreveu a teoria do apego, muito bem classificado. O Dr. Siegel explica bem. Se você tem um vínculo seguro, o apego é como você se conecta com o seu filho. A criança chora, a criança tem frio, a criança tem fome, a criança quer ser, que ela tem a necessidade do toque. Você atende a criança nas suas demandas, você atende com carinho, você atende com afetividade, com segurança. Essa criança, ela começa a construir mapas mentais de comportamento que ela vai replicar a vida inteira. E ela espera. O que a gente pode esperar dessa criança? O que essa criança pode esperar da vida? Que a vida é boa, que a vida vai ser boa, que você pode ter tranquilidade, que as coisas vão acontecer de forma positiva. A sua resiliência aumenta, a sua expectativa de vida é melhor. Então são coisas que vão impactar no comportamento e no desenvolvimento da criança. Quando esse vínculo não é bem feito, quando essa criança não é bem atendida, ela vai sofrer nas etapas porque a criança, desde o começo, ela precisa primeiro
Entender que ela é amada para ela sentir confiança e não rejeitada. Entender que ela é capaz, que ela pode desenvolver autonomia, que ela é capaz de fazer por ela, que a mãe não pode fazer tudo pela criança. A criança tem que começar a fazer por ela. Ela vai entender que ela pode ser proativa, que ela pode atuar no mundo e fazer a diferença. Ela começa a entender que nessa atuação ela tem que respeitar relações, pessoas, regras, né? E aí ela vai começando a se sentir útil, produtiva e vai se construindo ao longo dos anos. Quando você não tem essa boa formação, essa criança, um exemplo fácil, a criança está chorando, a mãe fica angustiada, porque ela quer atender a criança, mas ela está fazendo almoço, ela está cuidando de outras coisas. Eu não estou cuidando bem do meu filho, ela fica ansiosa, aí na hora que ela vai dar o mamar para a criança, ela está ansiosa, mas amamentando. A criança que antes estava com fome, agora ela está com fome e ansiosa. Está sentindo a ansiedade da mãe. Porque a criança, ela recebe. E aí, isso é importante. Nós funcionamos como espelhos. A criança se espelha no adulto que está cuidando dela. E ela repete isso. Então, agora, tem os outros vínculos. Esses são os mais simples, mas tem os mais complexos. Tem um vínculo desorganizado. O que é o vínculo desorganizado? A criança, ela busca o carinho, ela busca a atenção, ela busca o afeto. O pai é agressivo, a mãe está nervosa, está gritando, está brigando com o pai, está brigando com outro filho. Do mesmo jeito que eu quero o carinho, que um lado meu quer acessar o carinho, o contato, o outro lado fala, não, ela é perigosa, eu tenho que fugir, posso apanhar, posso machucar. Então, é a busca pelo afeto e a fuga pelo medo da vida em risco. A criança que cresce nesse tipo de ambiente, ela não consegue fazer a integração no cérebro. Ela já está em um conflito ali, né? Ela começa a dissociar. Você já ouviu falar naquelas múltiplas personalidades? A pessoa essa pessoa, por exemplo, ela faz uma coisa errada muito grave. Aí no outro dia você vira para ela e fala assim, você viu o que você fez? Ele, fiz isso? Não lembro, não. Então, olha aqui, ó, como é que ficou o estrago que você fez. Ele olha aquilo lá, não tem emoção nenhuma. Não tem compromisso com aquilo. Entendeu? Ele dissocia, ele não consegue entender as ações e as consequências. Isso é complexo. Isso aí gera uma série de problemas que lá na frente vão impactar de várias maneiras. E tem um vínculo errático. O vínculo errático é aquela criança, e aí é sério, os estados totalitários querem fazer isso. A criança não é da família, a criança é do Estado. Desde o nascimento, a criança tem que vir para o Estado para ser cuidada pelo Estado. Essas crianças, você tem estudos hoje na literatura que mostram que essas crianças, elas não desenvolvem vínculos afetivos seguros nenhum. São vínculos, que eles chamam de vínculos erráticos, ela se apega, desapega, do mesmo jeito que se apega, desapega, e aí não consegue construir uma história coesa. E aí vai ter uma história de sofrimento. Agora, dependendo de como você trata essas crianças ou treina essas crianças, ela vai te atender para a demanda que você colocar. Só que são pessoas que vão ser pessoas, e eu falo assim, você destrói a dignidade da pessoa. Porque não adianta nada você, né? Todos nós temos uma potência nessa vida, nascemos com uma capacidade, e a gente tem que fazer, descobrir isso em cada criança, e não bloquear isso. Eu falo muito nas participações que eu faço da violência estrutural. A gente tem a violência física, se a pessoa agride uma outra pessoa, essa é a violência física. Você tem a violência psicológica, se eu ameaço outra pessoa, se eu faço bullying, é a violência psicológica. Beleza. Mas o que é a violência estrutural? A violência estrutural é quando você tem um Estado assistencialista que não te entrega o que deveria entregar. Então, o pessoal mais carente, o pessoal que depende muito do governo, na escola, na saúde, na alimentação, na segurança, você não tem isso entregue pelo governo. Isso vai impactar na vida. Mas ele está lá, impacta. Impacta por quê? Caso recente, transposição do São Francisco. Poxa, levaram água. Água é dignidade, é vida. Não, fecha a transposição de São Francisco. Volta os caminhão-pipa. Pensa comigo. Uma mãe de família que tem que sair de casa carregando balde de água, vai lá, busca os 2 baldes de água para ter água em casa. Ela vai preparar comida com essa água. Depois ela vai lavar as coisas, né, os utensílios com essa água. Essa água vai servir para beber.
Essa água vai servir para tomar banho. Para lavar roupa. Como é que você acha? Você acha que qual que é o índice de infecções que você acha que essas pessoas têm? Doenças parasitárias, gastroenterites, desnutrição. Essas pessoas vão ter limitações a vida inteira. Você acha que elas vão poder desenvolver todas as suas potencialidades? Não. Todas as suas intelectualidades? Estão comprometidas, né? Porque você já está comprometido na saúde. Aí vai para a escola. Na escola você tem um modelo de escola que não faz você crescer, florescer. Existe uma pobreza de aspirações hoje na nossa educação, e aí eu vou ser mais radical, vocês me perdoem, mas assim, eu estava comentando aqui com a Ludmila, a fase mais criativa do cérebro humano é na adolescência. Ela é mais criativa do que na infância e ela é mais criativa do que na vida adulta. Mas para chegar na fase da adolescência, com essa potencialidade, a infância precisa ter sido cuidada. Sim. E a inocência e a pureza da infância, ela precisa ser preservada a qualquer custo. A qualquer custo. Porque o cérebro da criança, nesses primeiros anos de vida, até os 6 anos principalmente, o cérebro ele funciona com ondas de frequências cerebrais que são altamente sugestionáveis e programáveis. O que eu quero programar e sugestionar na cabeça de uma criança até 6 anos de idade? Coisas positivas, coisas valorosas. A vida é boa. Existe o sagrado, que você precisa andar direito, que você é amado, que você é abençoado, que você pode fazer o que você quiser na sua vida, e pode. Bacana. Chega na adolescência, o que eles estão fazendo com as nossas crianças nas escolas? Crianças a partir... Hoje está até mais cedo, isso me deixa preocupado. Mas vamos lá, crianças a partir do 6º ano de idade, do 6º ano da escola, que é o Fundamental 2, são crianças de 11 anos. 11, 12... 6º, 7º, 8º, 9º. Aí vem o ensino médio, 1º, 2º e 3º. 7 anos. Tem escolas fazendo isso com os meninos desde o 3º ano, do Fundamental 1. 3º até o 1º ano. O que eles estão fazendo? Eles estão formatando a cabeça dos meninos. Como assim? Eu faço provas todas as semanas. O menino estuda o conteúdo essa semana e faz prova. Estuda o conteúdo essa semana e faz prova. Estuda o conteúdo da semana e faz prova. A vontade de estudar ela é imposta porque você tem uma obrigação no final da semana. E terminou aquilo, você passa para o próximo. Quando você estuda em neurociência, esse tipo de modelo não funciona. Porque o modelo que a neurociência mostra é você ter que ir e voltar. Esse conteúdo eu vejo aqui, fiz prova, teoricamente acabou. Daqui um mês eu tenho que recordar ele. Daqui mais 2, eu tenho que recordar ele, porque aí ele sedimenta. O conteúdo ele não vem. Li a primeira vez, entendi, gostei demais. Passa um mês, você já não lembra tudo. Você tem que recordar. Passa 3 meses, você tem que recordar. E aí, com as recordações, você vai sedimentando o que tem de mais importante. Eles fazendo isso na cabeça dos nossos adolescentes, o que você faz? Porque o nosso cérebro é plástico. O que é essa plasticidade cerebral? O nosso cérebro ele se organiza em cima das experiências que ele vive. Então, se você sujeita as crianças a esse tipo de modelo de educação, o que você está fazendo com ele? Você está formatando ele, que ele tem que funcionar dessa maneira. Estudar para fazer... Aí, para passar num vestibular ou num Enem, que hoje já não é... A gente fica até assustado com as provas e com o nível das nossas universidades. Falei, tá, mas por que ele não pode ser preparado para ir além? Por que ele não pode ser preparado para ir para o mercado de trabalho? Por que ele não pode ser preparado para ir para a parte técnica? Por que ele não pode ser preparado para empreender? Então, você mata o período mais criativo da vida do ser humano com um modelo de escola que amarra ele. Aí, para provar isso daí, a NASA na década de 60, e essa história é bacana, a NASA na década de 60 queria saber de onde que saíam os gênios, porque ela queria contratar os gênios. Aí ela contratou um pesquisador chamado George Land, montou uma equipe de 50 profissionais e avaliaram 1.500, 1.600 crianças entre 4 e 5 anos de idade, para saber se essas crianças tinham habilidades de gênio. Essa história está na internet, vocês podem pesquisar. Dessas crianças que eles avaliaram entre 4 e 5 anos de idade, eles chegaram à conclusão que 98% das crianças tinham habilidades de gênio. 98? E eu te provo isso. Eu te provo isso, porque na minha instituição, todos os pais que eu recebo, dessas crianças pequenas, falam, Fernando, não é porque é minha filha, não. Mas pensa uma menina inteligente, pensa um menino inteligente. Eu falo pra eles assim, eu não duvido, eu tenho certeza que são. Eu tenho certeza, eu te provo, porque eu também já passei por isso, mas a gente tem estudos que mostram isso. Então, o que acontece? Beleza, 98%. Com 10 anos, eles repetiram o experimento. De 98%, caiu para 30%. Com 15 anos, eles repetiram mais uma vez o experimento. De 30%, caiu para 12%.
E com 20 anos eles fizeram a última etapa do experimento, caiu para 2%. Ou seja, Que queda, hein? de 4 para 5 anos, de 98% para 2% com 20 anos. Nesse período de 5 anos até 20, onde é que ele ficou? Na escola. Então, peraí, o que as escolas estão fazendo? E hoje está pior do que antigamente. Antigamente era até melhor, mas agora está pior ainda. Eles estão tolhindo a capacidade de crescimento, estão limitando a capacidade de pensamento e de evolução e estão inibindo o pensamento criativo. Porque quando você tem um modelo, você tem que estudar isso para fazer prova, você tem que estudar isso para fazer prova, você tem que estudar isso para fazer prova, como é que você vai criar? Como é que você vai pensar fora da caixinha? Você não consegue. E aí, depois que você sai, olha o que é mais grave. Há muitos adolescentes e muitas famílias que apostam nesse modelo de educação. Ah, porque meu filho, minha filha quer fazer medicina. Bacana. Então tá, papai, você passa por esse modelo. Quando chega na medicina, o que eles vão ver no primeiro ano de faculdade? Anatomia. Anatomia, você entra num laboratório cheio de freezers com peças de ser humano congelado, cadáver. Então você vai mexer com um cadáver. Corpo inteiro, braço, perna, tronco, cabeça. Cérebro, é. Então assim, imagina um adolescente de 18 anos de idade que foi formatado desse jeito, limitado, e aí vai para um modelo desse e começa a ver isso. É choque. Você tem alguns estudos aí que mostram a quantidade de adolescentes hoje nas universidades, principalmente na área de saúde, tomando ansiolítico, tomando antidepressivo. Sim. Nossa, isso é sério mesmo. A gente tem visto isso. Sim, é absurdo isso. Poxa, você cria seu filho com todo o amor. Você acha que tá dando a melhor escola pro seu filho. Para ele chegar na faculdade ter que tomar ansiolítico, antidepressivo. Ou então os mais querem tomar estimulante cerebral, o Vanvence, a Ritalina, porque quer produzir mais, porque tá acostumado a droga produzir. Dos concursos. Para poder ter resultado. Só que vai ver o impacto que essas drogas causam. Essa é uma preocupação, Fernando, porque eu lembro uma vez, eu fui consultar um médico uma vez, e ele estava na rede municipal de saúde. E era um jovem rapaz, e ele direto tirava licença por causa de droga. Direto ele tinha que pedir licença porque ele estava com problema de droga. Exatamente, ele se enquadra dentro desse perfil que você está falando. E a gente viu algumas pessoas que estão estudando na área de saúde, né, a Catarina e tal, e ela fala que a maioria do pessoal da saúde sofre é de ansiedade, toma remédio, toma ansiolítico, Ritalina, essas coisas. É um número muito alto. A gente não tá falando de uma minoria, não. Tá falando de uma boa parte. Isso é sério. Aí, imagina um médico desse atender a gente e nossos filhos, né? Exatamente. Quando você pega... Tudo a ver com educação. Quando você pega... E assim, hoje a quantidade de crianças aumentou muito por conta da pandemia. Eu coloquei isso, eu falei, preguei. Falei assim, olha, vocês não sabem o estrago que vocês vão fazer na cabeça das crianças e dos adolescentes. O nosso cérebro, ele se organiza em cima das experiências. Você aterroriza a criança um dia. Às vezes ela fica marcada o resto da vida. Eles aterrorizaram quase 2 anos. Mas, não aterrorizou a criança, aterrorizou o pai. E o pai aterrorizado aterroriza o filho. O que eu tive de pais aterrorizados, que impunham medo nos filhos, não pode tirar a máscara de jeito nenhum, não pode tocar de jeito nenhum. O cérebrozinho dela está sendo organizado. E depois, para desorganizar isso, para você reorganizar isso, né, o trabalho é muito maior. Então, assim, o que é bacana hoje na educação, e é o que eu falo pro pessoal, foi por que eu não posso fazer o melhor modelo de educação do mundo? Se eu sei o que você precisa fazer para estimular a criança, se eu sei o que você precisa fazer para estimular o adolescente, para que ele possa produzir, para que ele possa, né? Coisa básica. Quando a criança está feliz, quando a criança está engajada, quando o ambiente é positivo, essa criança aprende rápido e sedimenta com mais força o conhecimento. Quando a criança está estressada, está cansada ou está pressionada, ela demora para aprender e não sedimenta com a mesma qualidade. Que tipo de escola eu tenho que fazer? Entende? De pressionar, de cobrar, de estressar? Ou uma escola... Aí o pai, infelizmente, tem pai que vira para mim e fala assim, meu filho tá aqui desde pequeno, fica o dia inteiro, tá super feliz, só tira nota boa. Eu falei, mas qual que é o problema? É que eu não vejo ele ser pressionado. Eu não vejo ele ser cobrado. Eu não vejo ele preocupado com... Eu falei, mas não tem que estar preocupado. O estudo tem que ser prazeroso. O conhecimento tem que ser prazeroso. A busca tem que ser prazerosa. Não pode ser pressionado, porque senão você vai fazer, senão você vai ter, senão você vai... E eles conquistam. Os resultados que nós temos ao longo desses 30 anos hoje
mostram que os nossos alunos, as nossas crianças, eles, eu quero ir para tal lugar, em tal país, fazer tal coisa. Eles vão, eles conseguem. Até fico curioso, posso fazer uma pergunta aqui? Ou você quer fazer uma primeira aqui? Pode fazer, depois. Eu vi na sua história aqui que você se formou em medicina, especializada na área de pediatria, e fez uma transição para educação, né? Para quem não conhece, a escola do Fernando é a Escola Internacional de Goiânia, ali do lado do Shopping Bougainville, aqui no setor marítimo em Goiânia, né? É a antiga Escola Internacional, hoje é a Interschool Interschool, Brasil. isso. E é uma das referências hoje no método de ensino em Goiânia, né? Então, como é que você fez essa transição de médico? Ou você descobriu uma paixão pela educação, pela infância, pela juventude? Não, a paixão pela infância sempre existiu. Quem trabalha com criança, quem convive com criança, se você não gosta, você não trabalha, porque é engraçado isso. Tem pessoas que não toleram ficar perto de criança. Mas para quem gosta... Prefere o bicho do que a criança. A criança é energia pura, energia pura. Quando eu optei pela... Na verdade, assim, eu formei em medicina, fui convidado para ficar na minha faculdade fazendo ginecologia e obstetrícia, porque na parte do internato eu fui muito bem, pediram para eu ficar lá, para fazer a prova e ficar por lá. Eu falei, não, eu quero vir embora. Vim para Goiânia, passei para pediatria e para cirurgia geral. Fui ver a parte de cirurgia geral, conversei com a doutora na época. A rotina que ela me colocou, você tem que estar aqui 15 para 6 da manhã. E você tem 1 hora de almoço quando dá, meio-dia a 1 hora. E no final você fica até as 10 da noite. Eu virei para ela e falei, doutora, mas não dá para dar uma escapulidazinha de vez em quando? Para fazer uma bicicleta, uma academia, dar uma respirada? Ela virou para mim, juro por Deus, ela falou assim, doutor, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é residência de cirurgia geral. Eu falei assim, então a senhora me perdoe, mas eu não posso ficar aqui. Porque se eu ficar aqui, eu mato um. Se eu não fizer nada para me movimentar, a gente surta. E hoje você tem estudos que mostram isso. As pessoas não têm ideia da importância do sono e da atividade física. E hoje, essas duas esferas, né, do sono e da atividade física, está muito bem fundamentado na neurociência, os benefícios que elas nos trazem. A qualidade de sono, ela impacta na sua aprendizagem, porque ela melhora a função do seu hipocampo, ela impacta no seu bem-estar, no seu humor, porque você vai ter um dia mais tranquilo, ela impacta na sua saúde cardiovascular. Tem gente que tem problema de coração, problema de pressão, e não sabe por que é. Vai verificar o sono, o problema às vezes está no sono. Impacta na sua saúde mental. Então, o sono, ele é o mecanismo reparador mais eficiente que o corpo humano tem. Então, a gente precisa do sono para que nosso corpo se reequilibre. Beleza. E o esporte, a atividade física? Hoje tem estudos que provam que a atividade física promove a neurogênese no cérebro. O que é isso? Nascimento de novas células nervosas. Aonde, principalmente? No hipocampo. E por que é importante o hipocampo? Porque o hipocampo está relacionado à memória de trabalho, que está relacionado à aprendizagem. Como assim? Eu estou lendo um livro, eu viro a página, eu não esqueço o que eu li ali. Você está lendo um livro, vira a página e esqueceu o que você leu? Peraí, eu tenho que voltar e ler de novo. Aí esqueci, seu hipocampo está ruim, sua memória está ruim. Então, ele potencializa as funções do hipocampo que está relacionada ao estudo, à aprendizagem. As funções executivas no cérebro, também o sono, o impacto. Quais são as funções executivas que o nosso cérebro tem? As funções executivas estão na parte da frente do nosso córtex, né? O córtex pré-frontal. É a nossa torre de comando, como uma doutora coloca. As funções executivas, elas são responsáveis pela atenção, pela memória, pelo controle inibitório, ficar quieto aqui, comportado, sem, né? Pela regulação emocional, como é que eu me manifesto, sorrisos, raiva, explosões, flexibilidade cognitiva, planejamento, criatividade e uma coisinha chamada metacognição. Aí eu gosto. O que é metacognição? Metacognição é você pensar sobre o que você está pensando, pensar sobre o que os sentimentos estão te causando. E por que isso é importante? Porque o Brasil hoje, segundo a OMS, ele é o primeiro do mundo em ansiedade e o quinto em depressão. O que é ansiedade e o que é depressão? Ansiedade é aquela expectativa com o futuro, que está te angustiando, eu não sei se medo eu vou conseguir, do futuro. Eu não sei se eu vou conseguir passar na prova, eu não sei se eu vou conseguir ser um bom aluno, eu não sei se eu vou conseguir ser um bom pai, não sei, mas aquilo ali te impacta de um jeito que prejudica o seu relacionamento, o seu desempenho profissional, o seu desempenho acadêmico.
E a depressão é o passado, né? Ah, perdi, não deu certo. E você fica remoendo aquilo e esquece de viver e a vida tá passando. Então, a importância de você desenvolver essas funções, e aí o esporte é uma ferramenta excepcional, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas tem estudos que mostram isso, dos esportes todos, o que mais potencializa as funções executivas é o esporte marcial. Artes marciais. As artes marciais. Então, é muito bacana isso. Por que então, Pedro, Ludmila, as escolas não priorizam atividade física todos os dias, 1 hora por dia? De segunda a sexta ou de segunda a sábado? Não, porque tem que estudar conteúdo para aprender. Eu falei, mas peraí, a cabeça do indivíduo, por que as aulas não começam 8 horas da manhã, em vez de começar às 6h30, 15 para 7, tá lá os meninos moendo lá, dorme mal, e por que é ruim? Porque hoje todo mal-humorado. Todo mundo tem essa porcaria aqui hoje. Isso. E o adolescente, hoje você tem estudos que mostram que os nossos adolescentes, as nossas crianças maiores, elas têm déficit crônico ou privação crônica de sono. Déficit crônico, privação crônica de sono vai impactar naquelas funções todas que eu te passei. O adolescente, hoje ele vai dormir, ele desliga o celular e vai dormir, ele demora de 40 a 50 minutos para pegar no sono. Quando você faz a higiene do sono, que você chega lá 8 horas da noite, apaga as luzes, diminui os ruídos, desliga as telas, não come pesado, não toma álcool, não toma chocolate. Se você faz a higiene do sono tranquila, você vai chegar lá 9h30, 10 horas no máximo e vai estar apagando, naturalmente. Você demora 10 minutos para entrar na fase do sono, de 10 a 15 minutos. Se você não faz isso, desliga o celular e você demora de 40 a 50 minutos. Ou seja, você perde 40 a 50 minutos de sono. E aí no outro dia você tem que acordar cedo. Então, a gente tem que entender como é que os meninos estão vivendo e qual é o melhor modelo para a gente trazer. Foi nessa. Leva a gente a pensar sobre uma reforma na educação, né? Sim. Nós temos a nossa psicopedagoga, a Fran, que é a psicopedagoga do Cordas, e ela acredita que a educação pública, né, inclusive ela trabalha na Secretaria Municipal de Educação, precisa de uma reforma na educação pública. Essa é uma das propostas que a gente vem trazendo com essa Eu queria saber de você a relação. Você é dono de uma escola privada, mas você tem uma preocupação com a educação, acredito que em geral, né? Sim. Principalmente com a educação pública. O que você tem para falar para a gente sobre a sua preocupação com a educação pública, e até linkando com um modelo, talvez, que você tenha lá na sua escola? E, assim, qual seria essa reforma na nossa educação? Essa aí é uma reforma pesada. Eu levanto essa bandeira há muito tempo, né? Mas por quê? A gente precisa, como eu falo, a gente entendendo a criança, entendendo o adolescente, e sabendo ler as pesquisas que a gente tem, exemplo aquela da NASA, onde é que estão os gênios? Por que até 5 anos os meninos têm 98% e depois começa a decair? O que muda? Observa uma escola, observa o que é feito e vamos fazer as mudanças necessárias. Quando uma das pautas que eles colocam hoje, que eles falam que é obrigatória, é a questão da tecnologia. Eu vou colocar essa questão da tecnologia porque o pessoal hoje do governo, na última feira que a gente participou lá em São Paulo, BET Brasil, em junho, uma das coisas que me chamou a atenção demais é a necessidade que os nossos gestores públicos estão tendo de querer implementar escolas tecnológicas, com alfabetização digital, planilhas, provas, exercícios, uma série de questões onde a tecnologia vai fundamentar tudo isso. Sim. Então, assim, me assustou por quê? E aí eu tive a oportunidade de fazer uma fala. Teve um pessoal lá que estava apresentando a escola, que a escola é altamente tecnológica, que a gente precisa levar isso para todos os cantos do Brasil, porque é o que vai fazer diferença. Olha como é que eles vendem. Aí no final eles cometeram um erro. Alguém quer falar alguma coisa? Eu adoro quando você está numa palestra e alguém pergunta se alguém quer falar alguma coisa e a área, se é minha área de conhecimento. Eu levantei o braço humildemente, me entregaram um microfone e tal. Disse, olha, muito bonito tudo isso que foi colocado, mas vamos aos fatos. Hoje nós temos estudos na área da neurociência que mostram que o ideal para uma criança de 0 a 6 anos, do nascimento a 6 anos, é 0 de tela. 0 de tela. Nada de tela. De 6 a 12 anos, 1 hora
1h30 no máximo, independente se o conteúdo é pedagógico ou é recreativo. Aí vocês estão com esse projeto todo de escola tecnológica. Bacana. Foram feitos alguns estudos nos Estados Unidos que compararam crianças que crescem em escolas altamente tecnológicas com crianças que crescem em escolas pé no chão. Brinquedo, aquelas brincadeiras de antigamente, pular corda, correr, jogar bola, subir, trepa-trepa, com espaço físico. Porque o nosso Vida corpo, sem Wi-Fi. Vida sem Wi-Fi. Nosso corpo precisa se movimentar. Nós somos parte da natureza. Nós precisamos botar o pé no chão. E isso daí é importante, tem um efeito chamado grounding, que você regula a sua energia elétrica no seu corpo. Mas vamos lá. Avaliaram esses dois modelos. Quais dessas crianças, quando chegam ali mais na porta da adolescência, na puberdade, desenvolveram melhor suas funções executivas, lembra? Atenção, memória, controle inibitório, regulação emocional, flexibilidade, criatividade, planejamento e metacognição. As crianças pé no chão. As crianças das escolas menos tecnológicas. Essas crianças com uma série de limitações. A ponto, se vocês pesquisarem hoje, a Suécia é um dos países que era altamente tecnológico, está abandonando toda a tecnologia para voltar para a escola quase convencional. Porque está entendendo... Terra de chão. Está entendendo que a tecnologia está deixando os meninos menos... Está diminuindo o QI dos alunos. O coeficiente de intelectualidade deles. Então, isso é muito sério. Aí coloquei isso tudo e falei, olha, e tem alguns pesquisadores na literatura que colocam, quando você... nos Estados Unidos eles chamam o vício na tela, que eles falam que o vício na tela é pior do que a cocaína. Nos Estados Unidos eles chamam o vício na tela de cocaína eletrônica. Na Ásia eles chamam de heroína digital. Então, para os pais entenderem que não é brincadeira, beleza? Tá. E o que isso acontece? O que isso promove no nosso cérebro? De forma geral, meninos e meninas têm um impacto diferenciado num primeiro ponto, mas no final impacta do mesmo jeito. Os meninos vão mais para os games, eles estão mais nos jogos. E nos jogos eles estão se divertindo, Qual que é o problema de ficar muito tempo? O problema é que, além de prejudicar na parte escolar, porque você desligar isso aqui e pegar um livro para estudar um conteúdo... Agora, eles ficam prejudicados numa área chamada cognição social. Como eu me relaciono com as pessoas. Eu estou aqui conversando com vocês, eu olho no seu olho, eu te peço licença, eu peço por favor, eu espero chegar o meu momento. Então a gente aprende a se relacionar. Isso em qualquer ambiente, né? Você entra, pede licença, essas coisas. Quando você fica aqui direto, o menino, ele não desenvolve isso, porque ele está o tempo todo colocado aqui. Exatamente, ele não exercita. Porque o nosso cérebro, a gente aprende pelas experiências e vivenciando. As meninas não vão tanto para os jogos, as meninas vão mais para as redes sociais. E as meninas sofrem mais por conta da depressão. Porque a menina, no seu desenvolvimento, é assim, o menino, ele quer saber como fazer. Eu quero saber como fazer, como conquistar, como acontecer. A menina quer ser encantadora. Sim. A menina quer ser reconhecida. E a hora que... ninguém é perfeito, nós somos imperfeitos, né? A hora que você entra na rede social e todo mundo é bonito, tudo é, né? Perfeito. Todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz. Ela ainda não tem maturidade para entender isso, ela começa a ficar deprimida. Essa é uma questão. A segunda, áreas do cérebro que estão relacionadas ao altruísmo, empatia, compaixão, intuição e percepção, elas ficam prejudicadas, elas vão sendo apagadas. Tem autores que falam assim, nós estamos fazendo a primeira geração de zumbis digitais. Nossa. Essas qualidades é o que nos diferem das máquinas. Então, peraí, vocês não têm... Eu virei pro pessoal lá na palestra, vocês não ficam preocupados com isso, não? Meu amigo, a dona da escola me fuzilou com os olhos. Mas se ela tivesse uma arma, ela me matava. O rapaz que estava palestrando a favor da tecnologia se arrumou na cadeira. Veja, hoje o mundo... Peraí, o mundo está indo pro barranco, eu vou pro barranco também? É o que eu falo. Se todo mundo está fazendo... Tem professor que fala assim, mas todo mundo nas escolas estão fazendo isso. Porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também. Se todo mundo está colocando prova toda semana, eu tenho que colocar também. Eu tenho capacidade de estudar, de entender, de pesquisar, de saber se é melhor ou não. E isso não é bom, isso é ruim, isso é péssimo. Isso é péssimo no processo de formação da criança. Então, assim, mas é um ano só. Assim, você constrói um hábito em 20 dias, em 30 dias, dependendo do hábito, você constrói. Um ano você fazendo isso, você formata a cabeça do menino. Então, assim, e o prazer na leitura? Outra palestra que eu tive o prazer de dar pitaco,
que eu estava assistindo lá, um professor PhD em tecnologia, em gamificação, na educação, educação de alta tecnologia, essas coisas. PhD. Sentado lá, falando assim, olha que bacana a inteligência artificial. A inteligência artificial veio para salvar o professor e o aluno. A inteligência artificial vai melhorar a vida do professor demais, porque vai entregar para ele pronto o que ele tem que aprender a fazer a pergunta certa para receber o conteúdo. E o aluno, então, vai ser uma maravilha. Eu falei, desculpa, posso fazer um comentário? Nós vivemos num país onde o nível de formação é pífio. Você tem aí metade das crianças, né, com 8 anos de idade, 54% das crianças com 8 anos de idade, mais ou menos, não leem fluentemente, não tem a leitura corrente. São péssimos ou fracos na área da matemática. Nós vivemos num país onde o hábito da leitura não existe praticamente. Quantas pessoas leram um livro no último ano? Acho que o último que eu vi esses dias aí falou que 87% das pessoas não leram livro nos últimos anos. E dos que leram lá, uma parte é de literatura que não é grande coisa. Que tipo de benefício é esse? A gente não teria que trabalhar essa questão? Ele, não, que é isso? Veja, aí ele deu um exemplo, esse eu achei demais. Veja bem, este aluno, ele pode pedir para a inteligência artificial montar um debate entre Einstein e Gandhi. Einstein e Gandhi nunca se encontraram na vida. Mas imagine a inteligência artificial desenvolvendo esse tipo de conversa, o tanto que seria rico. Eu falei, posso fazer um comentário? Veja, se a gente pegasse o nosso aluno e falasse para ele estudar Gandhi, estudar Einstein, e ele, na cabecinha dele, como é que seria o debate? Em cima do que você leu e estudou do Gandhi, em cima do que você leu e estudou do Einstein. Imagine como seria um debate entre os dois. Você estaria promovendo a autoestima, você estaria promovendo a motivação, você estaria promovendo a leitura, você estaria promovendo o engajamento. Não seria muito mais rico? Não seria muito mais... Ele, não, veja bem, você está querendo monopolizar o discurso. Vamos deixar outra pessoa falar. Eu falei, oi? Ou seja, não fugiu da pergunta difícil. Tem argumento, fugiu. Então eu falei assim, eu vou ficar aqui debatendo com o PhD? Não vou, eu não tenho PhD. A gente... É engraçado isso, as pessoas se apoiam muito nos títulos. Você tem que apoiar no conhecimento, você tem que ler, entender e transcender. Quantas pessoas sábias você tem aí na vida que nunca fez escola? Mas vai conversar com a pessoa. A pessoa é evoluída, não só intelectualmente, como espiritualmente. E o que a gente está fazendo hoje na nossa educação é limitando as pessoas. Isso me deixa triste. E na escola pública, perdão, Ludmila, que a senhora me colocou, vamos lá. Em 2016, a professora Raquel Teixeira era secretária de Educação do governo Marconi. Pediu para eu fazer uma visita, queria conversar comigo. Fui atender o pedido, né? Fui lá bater um papo com ela, ela me chamou, chamei você porque você tem uma referência na educação em Goiás. Né? Eu queria conversar com você porque a gente investiu quase 10 anos na educação e a nota do IDEB, na época era o IDEB ainda, não tinha mudado o nome, o IDEB era 3,6, eles queriam que fosse para 4,7. Se eu não me engano, eram esses números. E a média agora que veio de 3,6 não foi para 4,7, foi de 3,6 para 3,7. Eu falei, mas professora, se a senhora me chamou para treinar alunos para fazer prova, me desculpa, a senhora chamou a pessoa errada. Porque eu não faço escola para treinar alunos para fazer prova, eu faço escola para desenvolver pessoas, para despertar a mente dessas crianças. Agora, e outra coisa, me desculpe, mas eu acho medíocre você investir 10 anos para ter uma média de 3,6 para 4,7, primeiro que a média não é de 0 a 5, a média é de 0 a 10. Né? Se eu investir 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu quero que meus meninos vão buscar o 10. Não que ele tenha que ter o 10, mas você tem a obrigação de buscar o 10. Preparar para o 10. Mas para você buscar o 10... Aí, eu quero ver se vocês concordam comigo. Mas para você buscar o 10, aquilo precisa ter sentido para você. Como é que eu pego uma meninada que não vê graça nenhuma no conteúdo escolar, que não vê graça nenhuma na escola, e você tem que estudar para ter um resultado? Você entende? Esse é o treinamento que eles fazem. Pergunta para essa meninada aí das escolas de ensino médio que você tem aí, Fundamental 2, Goiás afora, que é um modelo muito, muito presente em Goiás, principalmente. Vocês gostam da escola? É legal vir para a escola? O que é legal é o que o adolescente, que é uma das características do adolescente, é a conexão com os amigos. Conexões sociais. Isso. O adolescente precisa disso. Isso faz parte. Se você entende isso, você sabe. Isso. Agora, e o resto?
Não, é assim, mas tem que ser assim, porque eu quero fazer... Eles são condicionados a aceitar aquele modelo, porque eles sabem que fazendo aquele jeito, ele vai passar no vestibular que ele tá almejando. Beleza. Virei pra professora na época, falei, professora, vamos lá. Qual que é o grande problema na escola pública? Hoje, um dos grandes problemas na escola pública. Evasão escolar. Ela, sim. Qual que é o problema da evasão escolar? Ela, como assim? Por que a gente tem evasão escolar? Ela falou assim, quando que é a época que a gente tem a maior parte da evasão escolar? Por volta dos 10 aos 12 anos. E por quê? Porque o menino começa a entrar na puberdade. A hora que você começa a entrar na adolescência, nessa fase aí, 10, 12 anos, dependendo do menino um pouco mais, um pouco menos, quando você começa a entrar na adolescência e você tem a descarga de hormônios, a testosterona para o menino, ela promove a agressividade, a sexualidade, mas ela promove uma outra coisa chamada motivação. Então o menino, ele quer fazer, ele quer acontecer, ele quer ser, ele quer algo mais. Aí você tá dentro de uma escola que não tem algo mais, que é chata, que é monótona. Cara, a rua é interessante. O cara lá que puxa um fumo, o cara que faz um esquema ali. A torcida organizada ali. E é bacana. Mas é bacana por quê? Porque mexe com a emoção. 4 características dos adolescentes que essas pessoas têm que entender. Primeiro, elas têm uma necessidade de conexão social fortíssima. Segundo, labilidade emocional. A emoção do mesmo jeito vai lá em cima, vai lá embaixo. Às vezes você está conversando com um filho adolescente, quem tem filho adolescente que sabe, você fala alguma coisa, acontece uma situação, ele dá uma explodida. Pai, não sei o que. Papais e mamães, neste momento, acalmem-se, respirem fundo. É normal. O adolescente faz isso. Porque ele ainda não aprendeu a controlar a emoção. Se nesse momento você agride seu filho, xinga, bate, cala a boca, vai pro quarto, quem manda aqui sou eu, quem paga as contas sou eu, você afasta seu filho. Você coloca ele longe de você. A gente precisa entender que isso daí faz parte da natureza do adolescente e que isso daí é passageiro. A minha mais velha, quando às vezes faz isso, eu respiro fundo, faz tudo bem, papai vai repensar aqui algumas coisas. Passa meia hora, ela vem me dar um beijo, te amo, pai. Eu, assim, eu sei que você me ama, eu que te fiz. Eu também te amo muito. Mas, e outra, eu não a afastei. Ela ficou chateada naquele momento, por alguma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é. Ela fica chateada, você afasta ou ela se afasta, né? Porque ela não vai querer ficar perto. E aí passa um pouquinho, ela volta e te dá um beijo e fala que te ama. Ou então, assim, volta e começa a se relacionar normalmente contigo, como se nada tivesse acontecido. Então, a gente precisa ter essa sabedoria para lidar na formação dos nossos filhos. Então, engajamento social, né? Conexões sociais, labilidade emocional, criatividade. Como eu falei aqui, criatividade é uma das coisas que está em alta na cabeça do adolescente e está sendo negligenciado pelas nossas escolas e pela educação em geral. E, por último, a questão de querer fazer, de querer... Ele quer ser desafiado, ele quer ser provocado, ele quer mostrar que ele pode fazer a diferença no mundo. Sim. Ele quer mostrar que ele pode salvar as baleias, ele quer mostrar que ele pode salvar o povo, mundo, o índio, o quilombola. Então, se você entende... E a hora que ele entra dentro desses movimentos, o que acontece? Você tem mais pessoas da mesma idade e que estão falando a mesma coisa. Existe uma coisa na psicologia chamada contágio emocional. É a torcida organizada. Sim. Quando você chega lá para ir pro jogo, tá todo mundo normal. A hora que começa a juntar gente, aquilo ali vai tomando, aquilo ali toma conta. Dentro de torcida organizada, às vezes, em estádios, você tem ali médico, advogado, pessoas muito sérias, mas que hora que uma torcida vai para cima da outra, você esquece o que você é. Porque você tá contagiado ali pela a emoção te contagia de um jeito e você se sente parte do grupo. Você se sente na obrigação de fazer o que o grupo está fazendo. Sim. Então, isso aí, inclusive, faz parte das crenças, né, que a gente, na área da religião, que é importante. Que você se move porque você se sente parte daquele grupo. E isso te move. Né? Só que a gente tem que buscar fazer isso, mas para as coisas positivas, para o lado bom. Vamos engajar essa meninada toda, vamos engajar essa torcida toda e vamos fazer uma coisa bacana. Em vez de, tem que ir pro confronto. Porque o time nosso tem que ganhar. Assim, eu pergunto às vezes para os meninos, que graça que teria se todos os jogos de futebol que existissem, o mesmo time ganhasse sempre? Não ia ser sem graça? Toda vez vamos jogar lá, Goiás e Vila. É só o Goiás que ganha. Só um ganha.
Tem um mês bacana, 2 meses bacana, 1 ano bacana. E daqui a pouco, acabou. Você não tem mais graça. Não tem... O gostoso no futebol, o gostoso no esporte é isso. É você ter essa variação, né, de ganhar, de vitórias e derrotas. E uma das coisas que é importante trabalhar com os meninos, eu faço com os meus lá, eu passo. No esporte, como na vida, nós sempre ganhamos, nós nunca perdemos. Ou você ganha a medalha, ou você conquista o objetivo que você quer na vida, ou você ganha experiência, ou você ganha aprendizado. Nenhum campeão nasce campeão. Todo campeão é forjado na derrota. O verdadeiro campeão, ele é forjado na derrota. Ele aprende a apanhar para dar a volta por cima. E o campeão, ele tem mais derrotas do que vitórias, né? Sim. Você tá falando aí em relação a essa fase de transição para a adolescência, eu mexo com torcidas organizadas, né? Sim. E eu consigo ver esse momento que você tá falando aí, quando o garoto chega na torcida. Ele chega querendo mostrar serviço, ele transforma, ele quer fazer parte, aí ele vê ali os amigos dele, começa a se sentir como família, né? E a gente percebe que se ali, naquele momento, ele for bem direcionado... É uma energia. Por que você acha que eles querem liberar as drogas? A juventude é a força que move uma nação. Sim. Se você entorpece a juventude, acabou. Você controla, porque quem tem a droga controla o adolescente. Ele fica no cabresto. É por isso que eu costumo dizer, Fernando, que quem ama os jovens quer a liberdade deles. Sim. Eles precisam entender o que é liberdade. E quem odeia os jovens oferece drogas. Eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero, fumar, eu quero fazer tudo, eu quero transar do jeito que eu quero beber, fumar todas, cheirar droga. Mas peraí, isso não é liberdade, isso daí é você se escravizando, você tá dando a sua liberdade para um outro tomar conta. E no caso é a bebida, no caso é a droga, no caso é o vício, né? Agora, para complementar que eu estava falando aqui com a Ludmila, a questão da escola pública, então o adolescente ele chega numa fase que aquilo ali fica desinteressante. Quantas escolas públicas hoje têm nas suas programações a questão do esporte? Mas tem um futebol, mas o futebol de vez em quando faz assim, não é o futebol só. Eu não fui do futebol. Eu joguei, mas não era. E quando você não é bom, o que acontece com quem não é bom de futebol? Vai pro gol ou fica na reserva? Ou vira gandula. Não, isso pra autoestima do menino, né? Pra autoestima. Cara, eu sou ruim, eu sou fraco, eu não sou bom. Então eu preciso do futebol. Se eu não sou bom no futebol, tem o vôlei. Se eu não sou bom, tem o basquete, tem o judô. Tem o jiu-jitsu, tem o karatê. Então, assim, você tem que ter a natação, você tem opções. Porque se você não é bom em um, você pode ser bom em outro. Eu sou franzino, eu não gosto de luta, eu não gosto de agressividade. Deixa eu te falar, os maiores mestres no mundo que desenvolveram as artes mais belas marciais que tem eram pessoas franzinas. Que sofriam bullying, que às vezes apanhavam. A história do Morihei, e que fez a diferença, porque eu vou aprender a usar a força daquele cidadão, daquele pouco instruído, para não falar outros nomes aqui, contra ele. Então é sabedoria. Você não tem um ambiente de esportes dentro das escolas. Música, a mesma coisa. Mas música é importante demais, mas música é de qualidade. Música boa. Mas por que a música? A música é frequência e vibração. Nós somos o quê? Nós somos energia. Nós somos... eu sou carne e osso, sim, mas a carne é feita do quê? De tecido. O tecido é feito de quê? De molécula. A molécula é feita de quê? De átomos. Os átomos são o quê? São energia. Elétron, o próton, o nêutron, vai desmembrando. Aí quando você vê no final, é energia. A música, ela mexe com você, com a parte emocional, ela te acalma, ou ela te agita, né? Ela te deixa inspirado. A música é uma ferramenta que eu coloco, e é uma ferramenta que nos diferencia da nossa, e prova que nós não evoluímos do macaco, igual eles falam, né? A teoria evolucionista, é o macaco que vai e de repente vira o ser humano, né? Beleza. Quantos deles produzem música? Qual foi a espécie que... Não produz, nenhum deles produz música. Né? Mas por quê? A música é uma forma de nós nos conectarmos, de nós nos socializarmos, de nós nos engajarmos. Igual você vai num show.
né, vai ver na igreja, quando você vai nas igrejas evangélicas, os louvores, quando são cantados, aquilo ali não te contagia? Sim. Aquilo ali não mexe com você? Fernando, isso é tão sério. Isso é muito sério. Isso tem que ser resgatado. Uma das coisas... Perdão, Pedro. Só para completar aqui, porque senão você sabe que eu gosto de conversar. Então, assim, você tem o esporte, você tem a música, laboratórios. Lembra que eu te falei que o adolescente é extremamente criativo? Quantos laboratórios você tem nas escolas públicas? Laboratório de arte, laboratório de ciências, laboratório de robótica, de eletrônica. Tem de informática. Pois é. De informática tem. Pois Algumas escolas têm. Algumas. Mas assim, é pouco para a diversidade que você tem, né? De mentes que a gente tem. Então, a gente vê uma pobreza nesse lado. E aí, quando você soma isso tudo, e esse adolescente, ele quer acontecer, ele quer fazer, ele vai, na rua vai ser mais interessante, no crime vai ser mais, a droga vai ser mais interessante. Aí tem o problema da gravidez precoce. Aí eu falei pra ela, professora, eu fiz essa comparação e hoje eu fico até mais assustado. Na época, uma pessoa no sistema prisional, um preso, ele custava para o Estado R$ 2.800. E o valor que ia ser investido na educação, pelo projeto, que ela me chamou lá para oferecer o projeto das OS da educação, custava R$ 375 por criança por período, meio período. Eu falei assim, professora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Não tem como juntar os dois, não? Senhora, porque ela entendeu o que é educação. Aí eu falei assim, o dia que esse menino estiver aqui, que ele estiver engajado, que ele quiser participar, que ele quiser fazer, eu falei assim, agora você tem que ter nota. Porque uma das coisas que você precisa aqui é o conhecimento, para você não ser imbecilizado, os outros não te passar a perna, porque você vai ser do esporte, da música, da arte, do que for, mas o conhecimento você precisa trazer. E está relacionado muito com isso daqui. Aí ele vai fazer a prova, e faz a prova que for, e vai buscar a nota, a melhor nota. Não precisa ser, mas ele vai buscar o 10. Ela entendeu isso. Ela falou, Fernando, eu vou te priorizar, você monta a OS, nós vamos trabalhar junto. Eu falei, bacana. Mas uma coisa Nossa, perdi, olha. Me perdoe. Você estava falando que foi convidado para a Secretaria de Educação do Estado? Não, essa aí foi. Isso aí não. Isso foi em 2016. O governo Marconi, isso. No governo agora que ele me chamou ela me chamou para bater um papo. Isso. Aí explicando do adolescente o motivo que ele não. Por que ela tem os resultados ruins e o adolescente ele desengaja, né? Ele não se engaja nessa escola. Aí eu falei assim: o dia que nós conseguimos montar esse tipo de escola, esses adolescentes vão nos dar os melhores resultados do mundo. E outra coisa... O ambiente entrega e ele dá o resultado. Eu quero fazer isso, e eu quero deixar claro para a senhora. Eu quero fazer isso e eu quero ter esses resultados. Por quê? Porque se nós transformarmos a nossa educação aqui, as pessoas que vão ser formadas vão ser melhor. E para a senhora entender o impacto, a educação... E aí provo para a senhora, ela impacta na saúde. Porque se o adolescente ele abandona a escola e vai para as drogas... O cara usuário de droga impacta na saúde, não impacta? Sim. A menina que tem uma gestação precoce impacta na saúde, não impacta? Impacta na segurança pública, porque se o menino larga e vai para as drogas ou vai para o crime, impacta na criminalidade, impacta na segurança pública. Impacta no econômico, porque essas pessoas não vão produzir lá na frente, não vão ser cidadãos produtivos. Impacta no social, porque vai gerar problema em casa, que vai gerar problema nos empregos. O pai que está com o filho nessa situação, com a filha nessa situação, você acha que o pai que ama, ele vai trabalhar do mesmo jeito? Não. A mãe que vai trabalhar do mesmo jeito? Então, a senhora entende a dimensão que a escola tem? Então, assim, isso é muito importante, muito sério. Aí vamos fazer, porque eu quero ser referência, porque aí os outros estados vão copiar. E a hora que os outros estados copiar, mas por de onde que saiu esse projeto? Aí vão. E aí eu cresço, eu não preciso fazer rolo, desviar, ter esquema. Eu quero mostrar que a educação ela pode ser repensada. E não é complexo. Se você parar para pensar... simples. É mais simples. Eu não preciso trazer computador, tecnologia, não. Mas eu tenho lá os meninos mais velhos, né? Vocês querem mexer com comunicação? Tem lá o rádio, tem a rádio da escola, eles tomam conta da rádio da escola. Estamos fazendo essas coisas todas. Ainda não tem um podcast, a gente tem que construir. Mas assim... Estúdio Way, nossos amigos Hugo e Davi, hein? Exatamente. Então assim, isso tudo a gente tem que... Para que esses meninos se engajem, para que eles despertem. Porque como é que você vai saber para que você nasceu se você não passa por nada disso? Né? Então tem teclado, tem violão, tem tecnologia... Tem os esportes, tem a música, coral. Nossa, eu sou apaixonado por coral. Fernando, olha só, uma coisa que eu testemunhei, tá? Eu percebo que as pessoas não sabem lidar com os nossos jovens e nossas crianças. E como eu falei, eu mesmo com torcida organizada.
E qual é a primeira coisa que a maioria dos meninos se interessa quando entra na torcida? Os instrumentos musicais. Mexer com os surdos, instrumentos e tal. E aí você precisa ver o ensaio de bateria. Quando tem uma punição pra torcida, qual é a primeira coisa que o poder público proíbe? Os instrumentos musicais. Eles proíbem os instrumentos, proíbem as bandeiras, proíbem as faixas, tudo aquilo que é a arte dentro da torcida, mas não resolve o problema para enfrentar as brigas, a violência no meio de torcida organizada. Então aquilo que podia ser uma grande ferramenta de tirar as pessoas da violência... A disputa entre as torcidas organizadas poderia ser nos hinos, na cultura, nas bandeiras, né? Aí na resta arte o quê? Aí resta o quê? Eu vou representar minha torcida como? Ou seja, tiraram todas as opções que eu tenho pra tirar o menino da violência, né? Aí... E tirou o que é legal também, o que é legal, né? o que é bonito nos estádios. Que engaja. Isso, e uma das coisas que eles reclamam hoje, eu faço parte da ANATORG, Associação Nacional de Torcidas Organizadas, é que estão querendo transformar o futebol brasileiro no modelo europeu, então estão querendo proibir os instrumentos dentro dos estádios. As bandeiras, os bandeirões, que é bonito, que é gostoso, tudo aquilo que é bonito no estádio estão proibindo. Aí tá restando o quê pros jovens? Entendeu? Você tira a camisa, tira a bandeira, tira o instrumento, resta o quê? Eu vou representar a torcida na violência. Eu não tô dizendo que isso justifica a violência, mas é o que deixa como opção. Então essa parte é extremamente importante. É uma das coisas que tem que ser feita, e eu venho colocando isso, inclusive hoje na nossa reunião escolar, foi colocado, na nossa reunião que nós fizemos também da educação aqui, do modelo, nós precisamos fazer o seguinte, entender que a família é a base de tudo. O Estado tem que fazer por onde dar sustento, né? Dar condições, na verdade é dar condições que as famílias se desenvolvam bem, né? Porque quando você tem esse Estado assistencialista e as pessoas acham que é normal, eu depender de uma Bolsa Família, de uma Bolsa Estudo, de um Vale Gás, depender de uma cota na universidade, eu não quero depender de nada disso, a gente não precisa depender de nada disso, a gente tem que fazer por nós mesmos, né? A partir do momento que a gente fica dependente do governo para tudo, a gente começa a perder a nossa liberdade e a nossa dignidade. Quando o governo ele passa a representar tudo para você, o dia que você quer entender que tem tudo, alimentação, segurança, saúde, educação, aposentadoria, tudo tá na mão, tudo eu dependo do governo. Eu não aprendi a fazer nada sem essa dependência. A hora que o governo tirar, a hora que o governo diminuir, a hora que o governo quiser modificar, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que acatar. E aí, nós vamos ser todos iguais, sim, e normalmente é na miséria. Então, a gente precisa resgatar a dignidade do ser humano, e isso daí é um trabalho que precisa ser desenvolvido. Essa fala vocês já ouviram aí várias vezes, né? O meu celular, quem comprou meu celular? Fui eu com o meu trabalho. Né? Quem comprou meu carro? Fui eu com o meu trabalho. E a minha saúde? Quem que tem que te dar saúde? Né? Você pergunta, quem que tem que te dar saúde, segurança pública, quem que tem que te dar educação de qualidade? É o Estado. E ele te dá? O capitalismo te dá condições de você comprar seu celular, seu carro, sua casa. O capitalismo te dá condições de você comprar o que você quiser. O socialismo não te entrega nada. É só conversa. Eles não te entregam saúde de qualidade, não te entregam educação de qualidade, não te entregam segurança pública de qualidade, não te entregam nada de qualidade. Muito pelo contrário. Eles sugam o máximo que eles podem e eles usam as pessoas, infelizmente, como massa de manobras. E as pessoas, ingenuamente ou não, acabam indo na conversa. Isso é triste. Porque você destrói a nação. E fazendo uma associação com o exemplo que você disse sobre os games, né, as coisas tecnológicas dentro de uma realidade de educação pública, que na verdade não é para engajar, desenvolver, mas é só uma forma de... que palavra que eu poderia usar? De mostrar, passar com que essa escola é tecnológica, mas isso não resolve nada. Aí eu queria só te perguntar o seguinte, assim, por que as pessoas estão perdendo essa capacidade de percepção, até moral, cognitiva, não sei o quê, de entender que isso pode ser uma manipulação, isso é uma enganação, elas estão entorpecidas, parece, né? Porque se eu entendo, você como professor, eu falei isso pro Pedro, poxa, se o Fernando é dono de uma escola, ele é muito interessado na educação. Na minha cabeça, Ludmila, todos os professores de escola deveriam ser como você, interessadíssimos na educação, seja privada ou pública. Então, por que nós não estamos nos movendo
para que as pessoas deixem de ser manipuladas? Isso aí não é tão simples assim. Quando, agora recentemente, o deputado Gustavo Gayer me convidou para participar da Frente Parlamentar de Educação. Me ligou, Fernando, eu consegui montar a primeira Frente Parlamentar de Educação contra a doutrinação nas escolas. E eu tô te ligando que eu quero que você seja o coordenador. Eu falei, Gustavo, você me desculpa, irmão, mas eu não consigo ser coordenador. Eu tenho muitas frentes aqui que eu estou atuando, e para ser coordenador, eu não tenho esse tempo. Mas eu te ajudo, eu vou a Brasília, fui a Brasília. Ele me colocou como secretário-geral da Frente Parlamentar de Educação contra a doutrinação nas escolas. Essa questão que você colocou, Ludmila, dos professores, estudo de formação, eu falei assim, Gustavo, ele foi na época que saiu aquela professora dançando com a cabeça de cavalo, aí para as crianças numa escola pública no Rio de Janeiro, parece. E aí entrou uns professores, uns caras gordos, feios, vestidos de bailarina. Eu falei assim, uma aberração, uma coisa assim que nada a ver. Eu falei, isso não é bonito, isso não é arte, isso é feio de ver, né? A arte, o pós-modernismo destruiu, mas a arte, a finalidade da arte, ela é exaltar os sentidos, exaltar o intelecto e exaltar as paixões. É você vê uma coisa que te faz contemplar, né? Te eleva. Não é uma coisa feia que vulgariza as coisas. Aí eu falei assim, vou montar, você viu o vídeo, mas pode falar, a doutrinação, isso ali é só a ponta do iceberg. Você envolve políticas públicas na área do governo, né, no setor público, do Ministério da Educação, envolve processo de formação dos professores nas universidades, envolve formação e desenvolvimento do material pedagógico que vai ser usado nas escolas e, por fim, envolve as pessoas que vão estar na ponta, os professores, a formação pessoal deles, né? Então, se eles já passam por um modelo de universidade que doutrina, e na sociedade você vê hoje toda uma... Hoje a gente educa os nossos filhos contra a sociedade, né? Que o modelo que você vê de referência na sociedade não é positivo, né? Muita coisa que está errada. Então você tem que ter essa sabedoria e formar professores buscando pessoas que estejam engajadas, que tenham um propósito, mas que queiram crescer, porque muitos estão dentro de uma ideologia ou de uma política pública achando que aquilo é melhor, mas porque não tem conhecimento, não tem formação. Porque o dia que buscar o conhecimento, o dia que buscar a informação correta, a pessoa tem... Porque você estuda para se elevar, você estuda para crescer. Eu não estudo para ficar mais burro. Eu estudo para ficar mais esperto, eu estudo para ficar mais inteligente. Exatamente. Eu estudo para amanhã eu poder ser melhor do que eu sou hoje. E é um crescimento constante, é uma evolução constante. Hoje a gente tem uma falha nessa área. Você vê, quem quer fazer pedagogia hoje? São as pessoas que não dão conta de passar para medicina, não dão conta de passar para advocacia, para direito, para engenharia, para ter... Aí sobra pedagogia, sobra sociologia, sobra isso ou aquilo. Não pode sobrar, isso aí são áreas bacanas. A pedagogia é uma das áreas mais importantes que tem, mas só que o modelo que a gente tem hoje, infelizmente, do jeito que está sendo feito, não funciona. Nós temos hoje no Brasil, e aí vamos abrir um parênteses aí, né, dentro da educação, nós temos hoje no Brasil um modelo de alfabetização geral que não funciona, a alfabetização globalizada. A alfabetização globalizada e o socioconstrutivismo não funciona. Essa metodologia do Paulo Freire não funciona. Aí esses meninos avançam nos anos, à medida que eles avançam, eles têm dificuldade porque eles não foram alfabetizados, aí você tem uma política que foi implementada de progressão obrigatória, você não pode reprovar o aluno. Então o aluno ele tem que passar de ano. Tem. Bacana, ele vai passando de ano. Chega no ensino médio, esse aluno que não foi bem preparado, que bate a testosterona, bate o que você acha que ele faz? Vai embora. 45% dos alunos evadem a escola. Bateu na porta da universidade. O que eles fizeram para facilitar a entrada da galera? Cotas. Põe a cotas, facilita a entrada da meninada. Beleza. Dentro da universidade, você tem estudos que mostram que quase 80% dos universitários em determinadas áreas são analfabetos funcionais. Sim. 55% abandona o curso no meio do curso. Aí tá, essa galera que forma, eles vão produzir cultura, eles vão para o mercado de trabalho, eles vão produzir arte, música, literatura, e essa cultura que eles produzirem vai impactar em quem? Nas novas gerações. Então você constrói um ciclo vicioso que precisa ser interrompido. Você tem que ter essa visão do todo. Hoje, infelizmente, nós temos aí na educação pessoas, eu não sei se são mal preparadas ou se são mal intencionadas, mas o modelo de escola que eles estão propondo para as nossas futuras gerações, para os nossos próximos 10 anos,
é temerário. Discurso de ódio do setor conservador, o agronegócio é tóxico, essas pautas identitárias. Deixa eu te falar, eles vêm construindo ao longo dos anos, eles vêm colocando homens contra mulheres, Sim. brancos contra negros, homossexuais contra heterossexuais, ricos contra pobres, nordestinos contra sulistas, irmãos contra irmãos. Exato. As pessoas precisam despertar, nós todos somos irmãos debaixo do mesmo firmamento. A doutrina cristã, qual que é o principal mandamento da doutrina cristã? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Você precisa de partir de política identitária em cima de uma mensagem dessa que tem fundamento de mais de 2000 anos, que fundamenta o livro sagrado que nós temos, e que se você estudar a história dele, você vai ver que ele foi responsável por todo o nosso desenvolvimento até aqui. E que a ausência dele está nos levando para o buraco, está nos levando para o abismo. Mas existe uma intencionalidade, Sim. Fernando. Eu percebo isso. Porque até para que você tenha a luta de classes, você tem que criar os antagônicos. Exatamente. Entendeu? Sem essa identidade de qual é o meu papel, qual é a minha classe, não vai existir a luta de classes e a cultura revolucionária precisa disso para se alimentar. Na época de então, Marx, eu acho que é de propósito. Era o proletariado, né? Na época de Marx. Agora são as identidades. Isso. Porque você não tem o funcionário, o trabalhador. É igual muitos pensadores aí colocam o trabalhador, o cara é honesto, o cara é família, Sim. o cara quer a casa dele, o cara quer poder descansar final de semana, reunir a família, educar bem os filhos, ele quer ver liberdade, né? A família se desenvolver, exatamente. Uhum. Ele quer ter essa liberdade de poder criar os filhos dele. Não, pergunta se algum desses do pessoal que trabalha, dos trabalhadores na massa, você quer ver seus filhos, suas filhas erotizados quando pequenos? Não. Estudando essas pautas? Você quer ver seus filhos mexendo com drogas? Você quer ver seus filhos emancipados socialmente nesses movimentos? Ninguém quer isso. Eles querem os meninos bem preparados, bem formados. Agora, eles não entendem que a educação... A função da educação é elevá-los intelectualmente, elevá-los espiritualmente. Não é obrigatório todos os alunos terem que fazer universidade, não, mas é obrigatório todo indivíduo querer buscar o conhecimento, querer aprender, gostar de ler, porque você não precisa ir para uma universidade para ser intelectualizado, né? Você sabendo ler, você sabendo ler a vida, ler a literatura, interpretação. Você não vai, tem que fazer medicina para você ser... Vai ver o nível dos médicos formados hoje. Tem um estudo recente aí que saiu com os médicos recém-formados no Brasil. Hoje 60% não sabe aferir uma pressão arterial. Nossa. Eu falei, peraí, medicina, gente, até onde eu sei na minha época, era o curso mais concorrido. Pô, é o curso mais concorrido, então teoricamente são as pessoas que mais estudam, são as pessoas mais preparadas. Aí elas se formam em medicina e 60% não sabe aferir a pressão arterial? Tem alguma coisa errada, não tem? Muito. E a capacidade de discussão, de debate, de tudo na área. Na pandemia, você fez uma pergunta no começo, eu não respondi, né? Eu fiz medicina, acabei ficando na pediatria. Meu pai foi professor aqui na universidade 33 anos, foi minha grande referência, Dr. Nelson Nader. Um beijo, pai, no coração. Bravo comigo, sempre. Larga a mão de ficar inventando coisa, volta pro hospital. Eu falei, não, pai, tem alguma coisa. Mas assim, quando eu comecei na educação, logo no início, há 32 anos atrás eu me formei em medicina, comecei a trabalhar na medicina e a carga era muito grande, a pressão era muito grande. Eu falei, cara, para eu fazer uma medicina de qualidade e poder fazer a diferença, eu preciso de ter uma receita por fora. Porque só dentro da medicina, hoje, na pediatria, eu nunca vou conseguir fazer um patrimônio bacana, porque na minha época era só convênios, os convênios pagavam mal, glosavam muito, então assim, você ficava muito prejudicado. Eu preciso montar um negócio paralelo, para eu poder fazer medicina sem me preocupar com dinheiro. Eu falei, eu sou do esporte, eu gosto do esporte, eu vou montar uma academia, mas a academia já tem aqui em Goiânia. E aí a ideia da educação também aconteceu. Por conta do meu primeiro relacionamento, meu primeiro casamento. A minha ex-esposa, ela dava aula para adolescentes, para meninos mais velhos. Falei, vamos montar uma escolinha para criança de 1 ano de idade. A ideia foi minha. Vamos para criança a partir de 1 ano de idade. Não tem escola para criança a partir de 1 ano de idade.
Tem creche. Tem creche. Eu falei, mas por que não tem escola? Se a fase que o cérebro está mais prática é o melhor para a criança, não, nem a escola nem a creche, tá? Se você fala assim, Fernando, o que é o melhor para a criança? É os pais. É a família, pai e mãe. Ah, mas o pai e a mãe trabalham o dia inteiro. A escola. Mas a escola, qualquer escola, não. Qualquer creche, não. Por quê? Porque no processo de formação da criança e do adolescente, e eu deixo claro para os pais, 2 mais 2 é 4 em qualquer escola do mundo. Né? A parte acadêmica, até hoje, porque na proposta do novo CONAI, se eu não estou enganado, me corrijam se eu estiver errado, a proposta da matemática é até subjetiva. Eu nunca vi matemática subjetiva. Matemática, para mim... Sempre foi objetivo. Sempre foi objetivo. 2 mais 2 são 4. Ah, mas 2 mais 2, de repente, pode ser 22. 2 mais 2, de repente, pode ser 5. Você está sendo preconceituoso. Eu nunca ouvi falar isso, mas tudo bem. Gente, como assim? 2 mais 2 é 4 em qualquer escola do mundo. Água e óleo não misturam, nem aqui nem na China. Os princípios da física e da química são os mesmos. Se você pegar os melhores autores no mundo, Machado de Assis, Carlos Drummond, Jorge Amado, Platão, Aristóteles, os livros que eles escreveram, se você os ler aqui no Brasil, ou na Ásia, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, não muda, o conteúdo é o mesmo. A construção da língua portuguesa, sujeito, verbo, predicado, o verbo to be na língua inglesa, é tudo igual, não muda. Fala, então a escola é tudo igual? Sim, academicamente a escola é tudo igual. Então o que diferencia? Diferencia você, a forma como você trabalha, entender a forma como a criança recebe, como o adolescente recebe, diferencia a forma como você enriquece o modelo de escola que você tem e, principalmente, por último, diferencia o ambiente que você constrói dentro da sua escola. Por quê? Porque o ambiente que a criança tiver inserido, ele forma ou deforma os valores, os comportamentos, as condutas das crianças. Então, eu sou uma escola, eu sou cristão, eu sigo valores e princípios cristãos. Dentro da minha instituição, não se conversa aqueles temas que não são adequados para uma instituição cristã. Acabou, a criança não vai ouvir isso na minha instituição. Ela não vai vivenciar essas coisas. Que briga feia que você comprou, hein? Comprei, bicho, mas eu tô preparado. Porque essa pauta da diversidade, essa pauta LGBT, ela é uma pauta mentirosa. Ela é uma pauta que ela aproveita da fragilidade das pessoas, da vulnerabilidade de pessoas, de crianças e adolescentes que estão vulneráveis e precisam de uma orientação familiar ou espiritual ou até psicológica adequada ou então problemas de saúde pública. Mas, Fernando, e de fundamento. Pode terminar. Você quer complementar? E eu já logo faço... Uma das coisas que a gente ouve falar hoje muito, eu sou intersexuado, eu sou assexuado, eu sou pansexual. Eu sou não binário. É o que eu tô ouvindo dos adolescentes hoje. Beleza. Em 2006, se não estou enganado, 2006, o Washington Post nos Estados Unidos publicou uma matéria, um trabalho, mostrando que os adolescentes eles estavam totalmente desmotivados, que eles não tinham interesse nenhum em relações, em namoro, em relações conjugais e nem em sexo. Se você tem meninos que estão sem interesse sexual, sem motivação e sem interesse sexual, relacionamento e motivação para fazer as coisas, para querer acontecer, e aí você vem com essas narrativas, então você deve ser assexuado, você deve ser então não binário, você deve ser então intersexuado. E você compra que um ambiente, lembra que eu falei, um ambiente forma ou deforma. A partir do momento que você fica bombardeando isso, se você é assim, talvez você seja isso. O que muitos deles fazem? Você tem que experimentar para você saber se você é ou se você não é. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Beleza, mas por que acontece isso? Logo em seguida, saiu um estudo mostrando que nas águas do rio Potomac, que passa ali na proximidade de Washington, e depois foi constatado isso em vários estados nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, na França, a contaminação por disruptores endócrinos, hoje a indústria química nossa hoje produz muita coisa que é descartada no meio ambiente. E hoje, inclusive no pó ambiente, no pó que você tem no meio ambiente, você tem os disruptores endócrinos em grande quantidade. Garrafas PET de plástico, a garrafa, quando ela é aquecida, ela libera fitalato. Fitalato é um dos disruptores endócrinos. O que eles fazem? Eles mimetizam o hormônio feminino. Ele mimetiza o hormônio feminino que bloqueia a testosterona. Então os meninos
contaminados por conta dessa grande exposição a esses produtos químicos, isso em 2006. Hoje o número é muito maior. E isso é no mundo inteiro. Esses meninos que são expostos, se a testosterona é bloqueada e você é bombardeado por informações que você não vai, você condiciona o indivíduo a aceitar isso como uma normalidade. E não é. Então a gente tem que fazer uma investigação séria, endocrinológica, tem que fazer uma investigação séria a nível de saúde pública para poder dar uma orientação. Por que você não está tendo essa motivação? Lembra que eu te falei? A testosterona ela traz a sexualidade, a agressividade, mas traz a motivação também. Os meninos estavam sem motivação, sem agressividade, sem sexualidade. Tá faltando testosterona, ou a testosterona está sendo bloqueada. Não é um caso de saúde pública? Então vamos investigar. Agora, você faz toda uma investigação, você não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá tudo ok, e lá na frente você opta porque você quer ser assim, ok, é direito seu. Eu não faço juízo de valor de ninguém. Não tenho esse direito. Não mas somos a juízes, gente, né? Não sou e não tenho a pretensão de ser. Agora, eu sei também que o menino, no seu processo de desenvolvimento e formação, o pai lá é broncão, o cara gosta de jogo de futebol, gosta de luta, e o menino nasce mais delicado. Ele não tem esse perfil que o pai tem. Ele é mais voltado para as artes, para a música. Você chama ele para o jogo, ele não gosta. Você quer ver a luta, ele não gosta de brincar de luta. Então o pai não se conecta com esse menino. Esse menino, afastado do pai, na escola, esse tipo de comportamento também afasta os colegas, porque os colegas querem brincar de lutar, de correr, pique-pega, brinca de luta, e o menino não se conecta, ele se conecta mais com as meninas, ele é mais do lado da conversa, do lado da arte, da música. Não quer dizer que ele tem que ser menina. Ele é menino. Exatamente. Mas, se você começa a fazer isso, o pai não se conecta, os amigos não se conectam, a mãe percebe esses movimentos e super protege. Ou então a mãe, às vezes, quando é negligenciada pelo pai, quando o pai é agressivo, ela usa o menino para ser a válvula de escape emocional dela, para ter a relação emocional que ela precisa, que às vezes não tem com o pai. Você tem na literatura hoje estudos que mostram que esses meninos têm uma chance de até 70% de ir para o lado da homossexualidade. Mas, já ajuda muito essas ideologias, né? Aí vem a propaganda. Não, então você talvez seja. Por que o cara não pode ser um dançarino, um músico, um chefe de cozinha, tudo o que for, mas homem? Pode. Mas a partir do momento que você tem um ambiente que distorce os valores e te empurra para esse lado, a probabilidade desse menininho é de 70%. Mas por quê? Ele não construiu a identidade masculina dele com o pai. Por isso, se eu sei disso, por que eu não posso orientar esse pai para ajudar a formar esse menino? Uai, isso é errado? Eu vou orientar esse pai, eu vou orientar essa mãe e eu vou orientar a escola. Essa é a proposta nossa dentro da educação. Então, beleza. Mas você está sendo preconceituoso. Eu falei assim, não estou sendo preconceituoso. Se lá na frente ele resolver ser, a vida dele, tá a saúde é dele, tá tudo certo. Mas por que a gente precisa orientar? Porque os estudos na literatura mostram, a maioria desses meninos que vão cedo, porque eles normalmente 12, 13, 14 anos, vai para esse mundo, o que acontece? Eles são bem tratados pelos mais velhos. Eles começam a ter relações, o cérebro se configura, porque à medida que a gente está nas experiências que nós fazemos, nós buscamos o prazer. Então, se você tem relações, você vai buscar o prazer, vai sentir prazer. Os estudos mostram que esses meninos têm maior propensão de contrair doença sexualmente transmissível, de morrer de AIDS com menos de 20 anos, na homossexualidade, de ir para a promiscuidade sexual, tem maior propensão para fazer uso de ansiolítico, antidepressivo, tem maior propensão para ir para o mundo das drogas, tem maior propensão para o suicídio, tem uma sensação de solidão, não conseguem construir relacionamento duradouros, os estudos mostram que não duram mais de 5 anos, porque eles são altamente instáveis emocionalmente. Tem e tem a questão da discriminação, que às vezes em ambientes é discriminado, sofre bullying ou é ostracizado. Tá, se você sabe disso tudo, eu te faço uma pergunta. Você gostaria que seu filho fosse por esse caminho? Ué, pai nenhum gostaria que o filho fosse por esse caminho. Mas, chegou aí, tem que amar do mesmo jeito, precisa cuidar do mesmo jeito. Então, o que eu falo? O problema dessa pauta LGBT, ela é uma pauta de saúde pública e de orientação familiar ou psicológica. Por quê? E não de aceitação. Então, se eu pego... uma das relações que eu cito, DSM, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mentais da Academia Americana de Psiquiatria.
Se você pegar ele, o revisado, o último que tem, ele coloca lá que a maioria das pessoas que tem essa questão de disforia de gênero, eu me sinto uma menina no corpo de menino, são autistas. Alguns são esquizofrênicos, têm distúrbio mental ou outras doenças, como distúrbio maníaco-depressivo. Então, peraí, se eles podem ser autistas ou ter um distúrbio tipo esquizofrenia, eu pego e vou constituir um movimento para aceitar esse comportamento? Você entende? Sim. Eu não posso fazer. Eu tenho que fazer um movimento para buscar o problema de saúde pública ser resolvido, de formação, para direcionar. Agora, os que optarem, tudo bem. Agora, fazer um movimento para normatizar isso, em vez de... Então, eu falo, é um movimento que envolve muito recurso financeiro, que pegou um comportamento, transformou numa identidade, porque o comportamento homossexual não é a identidade da pessoa, aquilo ali é um comportamento. O meu comportamento é de transar papai e mamãe. Então, se você não gosta do papai e mamãe, você é um papai e mamãe fóbico. Não existe isso. Eu sou um alcoólatra, eu gosto de beber vodka, pinga, uísque, cachaça, eu tomo todas. Mas o álcool faz mal, o álcool pode prejudicar seu fígado, pode prejudicar seu cérebro, pode prejudicar a sua saúde. Então você é um alcoofóbico. Então, o álcool é a minha identidade. Não existe isso, entendeu? Mas eles foram inteligentes, porque eles pegam um comportamento, transformam numa identidade e falam que se você fala mal do comportamento, você está ofendendo as pessoas. Ninguém está ofendendo ninguém. Todo ser humano é digno de respeito e merece respeito. O que a gente precisa entender que crianças e adolescentes que são vulneráveis, estão vulneráveis, precisam de um cuidado adequado. Sim, Fernando, pode falar. Também eu fico muito preocupado, eu converso sempre com o pessoal sobre assim, você tem um ambiente escolar também onde é preocupante a relação familiar, né? O adolescente, a criança já chega na escola com muitas questões, né? Então a base já está totalmente cheia de conflitos, né, em um ambiente totalmente que não contribui em nada com o aprendizado, com o desenvolvimento desse adolescente. Então, na escola mesmo que a gente atende, que a gente trabalha lá, leva as palestras, né, e a gente se coloca como apoio da escola, por exemplo, a diretora fala que é uma realidade, né, a falta de disciplina, a sexualização precoce, eletrônicos, o tempo todo, medo excessivo, generalizado. Então, assim, não é só a escola, né? A gente já vê uma questão ali na base familiar. Na sociedade. Aí, eu te falo, como que a gente resolve isso também? Porque é uma questão que já vem para dentro da escola. Eu só complementar o que ela está dizendo, a gente vê um movimento de muitos pais, até por eles não conseguirem entender o papel deles, a relevância deles na relação, eles estão terceirizando a criação dos filhos para a escola. Então eu penso o seguinte, eu já vi pai falando isso. Não, meu filho vai estudar na melhor escola de Goiânia, na Inter School. Certo? Que aí, como eu coloquei na melhor escola, eu já não tenho mais responsabilidade porque o Fernando vai educar ele lá, né? E a gente percebe que muitos pais têm mais relação com o seu pet, mais tempo de qualidade com o seu pet do que com o seu próprio filho. Então eu percebo uma terceirização, complementando o que a Ludmila falou. Sim. Esse é um erro crasso, né? É grave isso. A gente tem que despertar as famílias, a gente faz... eu converso com os pais quando matriculam na escola, a gente faz algumas palestras, existem alguns movimentos para trazer a família para dentro da escola, e a gente vai ampliar isso esse ano, justamente em cima disso. A família é a base de tudo. Quando você estuda o desenvolvimento da criança, a construção dos valores, dos referenciais morais, começa dentro de casa. Beleza. Chega na escola, a questão que você falou das telas, da erotização, um problema sério que nós temos hoje, tem um pastor, ele é um pastor falecido recentemente, Tim Keller, Timothy Keller. Sim, conheço. Nos Estados Unidos, ele fez uma colocação que eu achei fantástica. A gente precisa de 3 coisas para resgatar o mundo ocidental. Primeira, resgatar o sagrado. Resgatar o transcendente, o transcendental. Deus existe, porque depois que mataram Deus, né? Nietzsche, Deus está morto, nós o matamos, o mundo ficou meio que sem referência.
E aí, quais são as referências que estão sendo construídas? Porque o ser humano ele precisa das referências para servir de exemplo, para servir de farol. Sim. Onde é que eles estão buscando as referências? Em cantor de música sertaneja, em artista YouTubers, de cinema, em jogador de futebol, influencers, né? Em super-heróis na televisão, nos cinemas. Peraí, essas pessoas, elas estão sendo adoradas. Sim. E quando você adora uma pessoa, o que aqueles meninos querem? Eles querem ser igual. Uhum. Quem é a única pessoa digna de adoração nessa vida? É Cristo. Então, Cristo, por conta do exemplo, por conta da mensagem, por conta do sacrifício que ele fez por nós. Então, adorar, quando você adora, ficar adorando não é legal. Sim, mas adorar a Cristo significa que eu quero ser parecido com ele, que eu quero ser igual a ele. Essa é a busca nossa. Por isso nós vamos na igreja todo final de semana para pedir perdão, porque a gente não consegue, né? A importância da igreja de servir de referência até para a sua saúde mental. Porque nesse mundo hoje, do jeito que está, ele falou, a primeira é resgatar o transcendente, Deus. Segundo, cuidar das telas, porque as telas, elas formatam o pensamento das crianças, dos adolescentes e até de adultos. E o terceiro são as políticas públicas na educação. Sim. Só que quando você pega uma criança, um adolescente que está com cérebro plástico em desenvolvimento, e ele começa a ver aquilo... Sim. Então é normal. Isso é normal. Mais de 1, 5, 3, desse jeito, cabeça para baixo, com o pé na garganta. Então, assim, você normatiza comportamentos que, na verdade, não são positivos. Que é o que eles vêm fazendo aí com as mídias todas em volta desses temas todos. Você está normatizando comportamentos. Eu fiz uma publicação no meu Instagram tem uma menina na internet, é fantástica, Nina Borg. Ela faz as publicações dela, eu replico quase todas. Por que as pessoas estão insistindo em botar drag queens para dançar para os meninos, para as crianças pequenas? Porque isso daí, repetidamente, várias vezes, você normatiza. É igual a violência. Você ouve tanto falar na violência, cara, você não se preocupa. Banaliza. E aí passa a ser normal e não é normal, né? Então, assim, nós precisamos, como eu falei no começo aqui, a infância é uma fase que precisa ser preservada a qualquer custo. A inocência e a pureza da infância precisa ser preservada. Na infância, durante a infância até a puberdade, o corpo produz um bloqueio ativo da sexualidade, do desenvolvimento sexual do corpo. Então, por que vocês querem trabalhar essas coisas com as nossas crianças? Porque o cérebro é plástico, porque o cérebro normatiza. E aí depois, quando entra na puberdade, é normal. E aí como é que você vai se desenvolver como pessoa? Como é que você vai desenvolver crenças e valores? Como é que você vai constituir família? Como é que você vai educar seus filhos? Você entende? Porque você tem uma formação... O que a gente aprende, vivencia nesses primeiros anos, fica registrado no nosso inconsciente. E indiretamente tenta conduzir. Nós gravamos um podcast sobre isso semana passada, vai sair próximo episódio. E a doutora implícitas. A doutora Mirella falou inconsciente. Sobre o inconsciente, muitas das coisas que... E tem coisas... Que tem a ver com o que a gente está falando hoje, né? Mas aí o que acontece? E por isso que o conhecimento liberta, né? A partir do momento que você sabe disso, poxa, eu tô lidando com tal pessoa desse jeito todas as vezes. Por que eu tô fazendo isso? O que aconteceu? O que tem na minha história que me faz agir desse jeito? É você pensar sobre a forma que você pensa, como você reage. Isso é metacognição. Sim. Então, como é que você trabalha a metacognição? Esporte, trabalha. Meditação. Cara, meditação é uma ferramenta fantástica. Você trabalhar com os meninos lá. Sim. Meditação, fica lá não, hora não. 5 minutos, 10 minutos. No máximo, você vai fazer até 15. Mas ensinar a fazer em casa ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a diminuir a agitação, ajuda a diminuir a impulsividade. Ajuda a criar o domínio próprio. Exatamente, porque fortalece o córtex pré-frontal. A leitura, inclusive, é uma ferramenta para proteger e afastar os meninos das telas. Isso. Porque na leitura você tem a questão de exercitar o imaginário e o raciocínio. Natural. Papai do céu tá dando apoio lá. Gostei. Amém. Nossa, é isso aí. Então, você na leitura, você trabalha o imaginário e você trabalha o raciocínio. Na tela, você não trabalha o imaginário. E o raciocínio também muito pouco, a interpretação muito pouca. Então, você fica ali, é só like e dislike, é só dopamina. E aí é vício. É vício. O tempo de ócio, eu cobro da minha... tempo de ócio. O que vai ficar à toa? Mas não é à toa com o celular, não é à toa sem nada. Para você
Começar a pensar, porque você pensa, imagina, idealiza, de repente sai alguma coisa, você vai inventar alguma coisa, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Se você fica o tempo todo na tela, quando é que você vai refletir sobre alguma coisa diferente? Vai pensar alguma coisa diferente? Fernando, e a gente vê muito sobre a questão da infantilização, né, de adultos, né? E a idiotização também, e até o medo excessivo. Acho que está ligado um pouquinho, né? Tem um autor que fala bacana sobre isso, o Jordan Peterson. Sim. Falar. Sim. Quando você prende muito seus filhos, Sim. porque hoje em dia essa questão da insegurança, e a pandemia piorou essa questão Exatamente, da insegurança. isso que eu ia perguntar. Não pode sair porque é perigoso. Não pode relacionar que é perigoso. Tudo é perigoso. Não pode andar de bicicleta na rua que é perigoso. Não pode ficar na rua que é perigoso. Então, quando você prende demais seus filhos e não os deixam ir para as aventuras da vida, lógico, você não vou... Você sabe onde é que você vai largar seu filho, mas ele tem que ir por ele mesmo, tem que explorar, tem que fazer. Sim. Mas se você prende e limita eles de fazerem isso, de exercerem esse direito que eles têm, esses meninos vão crescer infantilizados. Sim. Quando eles tiverem as dificuldades na vida, de relacionamentos, de constituir um namoro, uma boa amizade, um bom relacionamento, eles vão sofrer. Vai querer correr pro colo da mamãe. Infelizmente, Fernando. E isso, por isso que tem alguns estudos que mostram assim, você tem menino hoje aí, menino de 25 anos que parece 18. Sim. Eu conheço homens de 35, 36 anos. Que agem igual adolescente. Não, né? que a mãe ainda leva leite com Toddy pra ele na cama. De 35 anos. Acorda a mamãe que leva pra ele. E ele morre de medo de sair da proteção da mãe. E bom que a gente está vendo muitas pessoas, muitos profissionais disseminando isso, né? Com estudos, pessoas aí que estão trabalhando sobre essa questão. Isso é muito bom. Eu sigo muitos que falam contra isso. Mas, assim, me preocupa porque hoje a gente trabalha com adolescentes, né, a juventude, e vê muito isso. Tirando a própria torcida organizada que a gente falou aqui, que tem já esse ímpeto, né, do confronto, do cara da pista. Isso, o homem tem isso. Isso tem isso mesmo. É natural. E a gente tem que usar exatamente isso para o bom. E aí, o que a gente não está vendo hoje é a galera que tenha isso naturalmente, para o bom. Infelizmente, eles estão na torcida usada para o mal. Acaba canalizando. Mas a gente não tem visto, em geral, por aí, nossos filhos, o jovem, o adolescente, tendo essa sabe que tem um masculinidade, estudo que né? Que nesse ponto a tela é ruim, mas nesse ponto, isso foi na França. Como os meninos estão sendo muito reprimidos na sua masculinidade, esses jogos de violência, tem pesquisador que fala assim, isso é bom para o menino extravasar a agressividade dele. Tem estudos que eles falam assim, eles observam o menino no comportamento, no crescimento dentro da escola. Você abafa, você reprime essa masculinidade. Pessoal, eles gostam de falar assim, a masculinidade é tóxica, né? Que a agressividade... Mas justamente assim, para... A masculinidade não é tóxica e a agressividade ela é necessária para o ser humano. Quando você reprime a masculinidade dos meninos em crescimento, porque o menino, ele tem essa necessidade de brincar de luta, de correr, de enfrentar, ele quer saber como fazer, como conquistar, como alcançar os resultados, como atingir as metas, quer competir, isso é da natureza do menino. Sim. Se você abafa, se você não deixa brincar de luta, não deixa brincar de arminha, e vai reprimindo essa agressividade do menino, quando eles chegam na adolescência e a testosterona baixa, eles se rebelam com atos de vandalismo, de insubordinação. Aí se vira tóxico, né? De desencaminho das escolas, vai para o mundo das drogas, e aí pode virar... Exatamente. Então, é aquela história, e o Peterson coloca isso também, a função da escola, da família e da igreja é educar a agressividade no menino para que ele saiba se comportar na sociedade, para que ele consiga constituir família, para que ele possa educar os filhos, para que ele possa prosperar na vida. Mas se um dia a vida dele estiver ameaçada, a vida da família estiver ameaçada, ou a comunidade precisar, o que ele tem que fazer? Solta o lobo, solta a agressividade. Exatamente. Mas a agressividade é tóxica. Deixa eu falar, a agressividade foi o que nos permitiu chegar até onde nós estamos hoje. O nosso mecanismo de sobrevivência, principalmente do homem, ele é fundamentado naquela do mecanismo de lutar ou de fugir. Imagina você no meio da selva primitiva lá, vem um bicho, uma fera pra cima de você. Você tem que se defender. Você não tem agressividade nenhuma. Você nem foge e nem se defende. Então, a gente tá numa situação. Chega uma pessoa que quer te agredir,
Você tem que, né, ou você enfrenta ou você foge. E para isso você precisa da agressividade, você precisa de explosão, você precisa de força. Sim. E isso faz parte da natureza do homem. Deixa eu contar 2 experiências que eu vivi. Uma foi até recente, tem coisa de uns 6 meses. Rapidamente, Pedro. Eu tava saindo da faculdade, tava dentro do ônibus, e aí tinha um cara meio drogado dentro do ônibus lá, falando umas bobagens lá, mas eu não sei o que foi que aconteceu, que ele do nada se levantou e foi em direção a um casal de jovens, né? O rapaz devia ter uns 18, 19 anos, né? Resumindo a história, o cara tirou uma marreta de pedreiro de deve ter uns 5 a 10 quilos, aquela marreta bichona grandona. E foi na direção do rapaz. Aí a moça foi lá e segurou a mão do namorado, e começou a gritar dentro do ônibus, não briga. E o cara vindo com a marreta no rumo dele. E ele ficou assim, passivo, olhando. Eu que tive que levantar. Eu que segurei a marreta do cara, fiz o cara sentar de volta na cadeira dele. Se você levantar daí, eu vou te descer o cacete e colocar pra fora do ônibus. Eu tive que me posicionar, ou seja, eu que tive que ser agressivo. Aí eu virei pra moça, você não segura as mãos do seu namorado, que ele morre. Você é frouxo. Isso. E você, meu irmão, quando o cara vir com uma marreta na sua direção, você não fica sentado esperando ele vir, não. Você levanta e vai pra cima também. E a outra experiência que eu tive foi com o meu filho, né? Vira e mexe o meu filho, às vezes eu vou preparar o tempero, o alho, a cebola, eu gosto de cortar. E meu filho quer me ajudar. E é bacana. E aí eu tive que ensinar o meu filho a lidar com uma faca, né? E uma vez ele pegou a faca, e uma faca bem afiada, e tava andando com ela. O que você vai fazer com essa faca? Não, eu vou fazer um negócio ali. Ensinei ele a pegar na faca, como entregar a faca, andar com a ponta virada pra baixo, nunca deixar uma pessoa se aproximar. Ensinei ele a lidar com a faca. Ou seja, quando ele chegar aos 20 anos, ele sabe lidar com a faca. Sendo que o que as pessoas fazem hoje? Não, criança tem que pegar em faca não. Então a mesma coisa com arma. Fica lá o menino com 5 anos. Você tem que educar a criança desde cedo. Olha, a arma tá aqui, não pode colocar a mão. Por conta disso, tá aqui. Então, assim, é uma educação que vai sendo construída, mas você tem que ter a referência, né? A figura de autoridade. Sim, aí o pai é figura de autoridade, acabou, a criança vai obedecer. Aí eu ensinei pra ele, ou seja, quando chegar com os 20 anos, o meu filho sabe lidar com uma faca. E o que a maioria dos homens hoje está acontecendo é que eles foram tão super protegidos que não sabe lidar com nada. Não sabe nem lidar com um não de uma garota que não quer se relacionar com ele. Aí entra em depressão, se mata, quer matar um ou quer matar a parceira, exatamente. É a frustração, não sabe lidar com a frustração. Isso. Né? E isso é muito sério, porque o adolescente, né, nesse mundo virtual que eles vivem hoje, onde tudo é perfeito, onde tudo dá certo, por que o meu não dá certo? Então é complexo isso. E você é bombardeado o tempo todo, que você precisa estar bem, você precisa estar magro, você precisa estar feliz, você precisa estar... Tem que estar forte. Tem que estar forte, porque senão... isso é um massacre na mente dos adolescentes, porque ninguém é perfeito. Sim. Ninguém é perfeito, ninguém é bom o tempo todo, ninguém consegue alcançar todas as metas o tempo todo. Então, assim, é uma massificação de uma mídia que vai arrebentando com os meninos. Então, aí você cresce... Veja... Você crescer empoderado, que você pode conquistar o mundo, você pode fazer o quê? Você pode fazer o que você quiser, ou você... a vida não dá, eu não consigo, é pesado, é sofrimento. Aí vira uma coisa de louco, né? Porque aí o homem é infantilizado e a mulher já é colocada lá pra frente, né? Então tem uma mulher masculina e um homem feminino. Empoderar a mulher. Tem um autor, médico, PhD nessa área, na medicina de família e psicologia. E ele coloca, é bacana isso, ele fala assim, em 2017, para vocês terem uma ideia, o Journal of Neuroscience publicou uma edição inteira, 73 artigos, onde eles falam das diferenças entre o cérebro da menina e do menino, masculino e feminino. Diferenças. E é muito bacana as diferenças. Aí ele fala que hoje a tentativa da sociedade e por conta de tudo que vem acontecendo, dos disruptores endócrinos, das mídias, porque tudo isso impacta, na tentativa de reprimir a masculinidade dos meninos, não estão transformando meninas e meninas, não estão fazendo com que eles sejam mais parecidos, mais iguais. Estão fazendo com que eles sejam menos humanos. Porque nós somos belezas e forças complementares. O homem tem a beleza e a força dele e a menina tem a beleza e a força dela. Sim. E os dois são complementares, inclusive na questão anatômica. Né? Sim. Aí entra outra pauta. Mas a questão lá do LGBT, a pessoa nasce assim. A pessoa não nasce assim. Não é genético. Hoje você tem estudos que mostram que a probabilidade, quando você tem um que é homossexual, o irmão gêmeo ser homossexual, é de 10%.
Eles protestam. Não é muito maior esse número? Sim, quando você pesquisa dentro da comunidade. Dentro da comunidade LGBT é maior, vai para 38%. Mas se fosse genético, seria 100%. Se um é, o outro tem que ser genético. Então não é genético. É comportamental, é o ambiente onde está. É como ele foi criado, quais foram os impactos que ele recebeu. O menino que foi abusado. O menino que foi abusado, o cérebro dele se reprograma para sentir prazer. Eu vou condenar essa pessoa? Eu não posso condenar essa pessoa. Essa pessoa passou por situações que a gente não tem, né, como imaginar. A pessoa, quando abusa, o menino, a menina, quando sofre de violência, de abuso físico, você mexe com a essência da pessoa, você mexe com a estrutura, com a estrutura mental, até com a santidade. Isso é grave. Profundo, né? E eles querem normatizar a pedofilia, não, porque o menino sente prazer. Aí você pergunta para os meninos que foram abusados, lá na frente, você sente prazer? Você sentiu prazer? Assim. Eu sinto prazer. Uai, então peraí, se ele sente prazer, por que eu não posso liberar então para fazer? Mas peraí, mas você mexe também com as crenças, você mexe também com os valores, você mexe também com as referências que ele vai usar depois na vida futura dele. Isso não é problema, não, mas eles montam as pesquisas de forma a favorecer a visão deles, igual incesto. Sim, são coisas que Tanta coisa, não tinha que estar discutindo isso. E Fernando, a gente está caminhando para o fim, infelizmente, né, porque nós temos tempo aqui. Que infelizmente, né, o Fernando deve ter 1000 coisas para fazer, né, mas ele vai voltar. Eu queria só deixar aqui uma reflexão, Fernando. Eu fiz gestão pública, né, e a gente vê lá as questões várias, né, assim, dentro da nossa realidade de país. E realmente a gente tem as dificuldades. O povo brasileiro, na sua maioria, infelizmente, é de situação muito difícil, né? A vida do cidadão comum, do trabalhador, isso daí a gente sabe porque a gente vive. Queria te perguntar... Quando você tem o peso do governo em cima de você, a carga tributária nossa é tão pesada e as pessoas não entendem isso. Se a gente tira o peso do governo, eu posso pagar melhor o funcionário, ele pode ter uma condição melhor de vida, o preço das coisas podem ser melhores. Por que a gente não luta por isso? As pessoas não têm consciência, estão anestesiadas. Parece que o governo vem e favorece a compra financiada de um carro em 62 vezes, em 100 vezes. O governo é bacana, está me ajudando, vou comprar um carro em 62 vezes. Olha o preço do carro. Sim. É um carro que você fosse lá fora, você compraria um carrão, né? Então, assim, eles criam dificuldades para vender facilidades. E isso a gente precisa lutar. Sim. A questão dessas reformas aí tributárias, essa tributação excessiva, isso estrangula o país, isso faz com que as pessoas vão embora. Não, os ricos têm que ser super tarifados. Mas aí o cara vai embora. Se o cara tem condições, ele pega a trainha dele, vai embora e não vai deixar mais dinheiro nenhum aqui. Então, como é que fica? Mas dada todas essas realidades, né, de um Estado também que quer deixar a pessoa ali cega, né, manipulada, dependente, o assistencialismo, ok? Mas eu queria jogar mais para a questão realmente do desenvolvimento, das relações sociais, da questão mesmo social, né, e de educação. Eu queria saber o seguinte, o que você pode deixar para os pais, para a sociedade bem, o cidadão, para ele pensar enquanto educação para os seus filhos, para gerações futuras? Bacana. Essa é uma parte boa e fácil. Primeira coisa, o Dr. Daniel Siegel, que é um psiquiatra da Universidade da Califórnia, os livros dele são fantásticos, tem vários. Ele coloca, se nós pudéssemos resumir todos os estudos que existem hoje em relação ao desenvolvimento das nossas crianças, em uma única palavra, essa palavra seria presença. Presença. Então, a importância do pai estar presente na vida do filho, e o pai é importante para o menino, mas para a menina também. Sim. O pai, ele serve de referência masculina para o menino construir a identidade dele, para ser o cara que vai julgar o comportamento dele, de se é certo ou errado, para dar o norte na vida dele. Sim. E para a menina, ele é o cara que vai servir para ser a referência dela de comportamento do homem que ela tem que buscar lá na frente. Como é que meu pai trata minha mãe, como é que meu pai me trata, como é que eu quero ser tratada lá na frente. A menina, ela quer estar encantadora, ela quer ser reconhecida por ser encantadora. Então, a importância do pai de reconhecer as filhas como encantadoras, né? Sim. E os meninos, eles querem descobrir como fazer, como atuar, e a importância do pai de mostrar para o menino como fazer. Então, uma orientação primeiro,
presença do pai. A mãe não é fundamental, a mãe é essencial. A criança, quando nasce, a primeira relação que ela tem com a mãe, ela é, além de afetiva, ela é social, política e econômica. A criança chora porque quer o leite. Né? Eu preciso leite, não, eu quero mais leite, eu quero mais carinho, eu quero mais aconchego. É uma relação econômica. A forma como ela negocia de chorar, de resmungar, de fazer mimo, essas coisas que a mãe negocia com ela, isso é para fazer política. E no final, se é política e econômica, é social. Então a mãe é extremamente importante. Tem um ditado que fala assim, a mãe cria o filho, o pai cria o homem. A menina fica mais fácil. Por que a menina brinca de boneca? Você não me perguntou, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, oprimida, opressora. Não. A menina brinca com boneca porque ela tá na natureza dela, ela quer agradar a mãe, o pai, e ela quer agradar... por isso que ela quer agradar os pais e ela quer agradar os professores. A menina brinca de boneca porque ela vê a mãe cuidando dela, cuidando da casa, preparando a comida, e a mãe quer imitar. A filha quer imitar a mãe. Mas isso é porque o pai imprime. Não, assim, tem estudos que já colocaram, você pega, isso inclusive com primatas, tá? E com crianças. Você pega meninos e meninas e dá lá pros meninos as bonecas para eles brincarem e dá pras meninas os carrinhos e os caminhões para elas brincarem. Passado um tempo, as meninas estão embalando os caminhõezinhos e colocando para dormir, cobrindo com lençol, e os meninos estão jogando beisebol com as bonecas. Entendeu? Sim. Não é porque a gente, porque eles, é isso. O menino, ele quer explorar, ele quer lutar, ele quer sair. As meninas não. Mais fizeram cuidado, essa experiência, né? Com chimpanzés também. Os chimpanzés, eles saem, eles querem explorar, e as meninas, elas querem imitar as mães, elas querem imitar as fêmeas. Então, as fêmeas, elas imitam. Então você vê, é comportamento. Mas por quê? Porque a menina do nascimento à puberdade é o tempo que ela vai se preparar para ser mãe, para maternidade, que depois, passando pela puberdade, teoricamente a menina estaria preparada para dar à luz, para engravidar. Então, a natureza é muito bonita. A importância dos pais, no seu comentário também, é assim, papais e mamães orientem a sexualidade dos seus filhos. Meu filho, você é homem, você é menino, então você vai se tornar um homem lá na frente. Você tem que agir como homem. Você é segundo casamento? Sim. E você teve filho com a primeira? Não. Ah, tá. Não, porque eu iria até te pedir porque assim, mas é separado. Não, a esperança também, né? Sim. O pai, inclusive, ele pode estar presente mesmo. Sim. Numa situação às vezes não, e se o né? pai é falecido, né? A figura paterna, a figura paterna é ausente. Você tem um tio, você tem um avô, você tem um irmão mais velho, você tem um professor, você tem alguma pessoa que é referência na sociedade. Exatamente, o pastor. Então você tem líderes na comunidade ou referências sociais que você pode espelhar. Olha o comportamento desse rapaz. E a importância desses homens também, olha, né? Exatamente, onde eles estão, aonde quer que eles estejam. Exatamente. Né? Olha como é que a pessoa age. Olha como é que o fulano se comporta. Esse é comportamento de homem. Sim. Né? A menina, a mesma coisa. Hoje a questão da erotização e da sensualização das meninas, qual que é a finalidade? Quando você tem a sua sexualidade bem definida, isso fala quem você é. Quando você está hipersexualizado, isso fala quem você parece ser. Sim. E quando você traz a ideologia, você está desconstruindo a sua percepção para inverter valor. Então, a gente tem que entender isso. Por que a menina não pode ir toda maquiada, arrumada, empetecada para a escola? Porque quando a menina faz isso para a escola, para a faculdade, quando a menina faz isso, ela está se objetificando. Sim. Ela faz isso para mostrar que ela quer saber se ela está bonita, se ela está elegante, se ela é vistosa. Né? Então você chega nos ambientes, quando você vai assim, bem provocativo, ela tá falando de como você está se comportando, né? Não é do que você é. Isso é péssimo para a mulher, porque ela se objetifica. Sim, então aí depois o cara vem e dá aquelas chavecadas mal educadas, o cara é grosseiro. Tem que respeitar, porque eu tenho direito. Sim, mas o homem, ele busca o sexo por instinto, por prazer. Sim. O homem vê a menina bonita, vê lá cheirosa, perfumada, tá mais exposta, aquilo ali desperta o tesão no homem, a libido. Sim. E ele busca isso por instinto, pura e exclusivamente. A menina não, a menina ela quer a relação porque ela quer a intimidade, ela quer o afeto. Ela busca a intimidade, ela busca o namoro, ela busca o convívio. Sim. Então, aí eles falam assim, não, a mulher tem que ser igual ao homem, tem que transar igual ao homem, fazer igual ao homem. Não, não tem que fazer nada disso, não. A biologia da mulher é diferente do homem. Sim. Os instintos são diferentes. A agressividade é diferente. Sim, então, assim,
Aí sai transando com qualquer um, vai ser legal pra falar que é legal igual aos outros. Quando você compara Fora a menina que com isso o menino... gera é uma conduta que não só leva ao desprezo, né, da figura da mulher. Exatamente. E daqui a pouco é uma mulher que vai até fazer escolhas ruins. Tem uma autora que ela fala assim, com cada um que você se deita, com cada pessoa que você se deita, o seu corpo faz uma promessa. Porque assim, quando você tem alguns momentos na vida da gente, o nosso cérebro ele se reorganiza. A ocitocina é responsável por isso. Quando você está apaixonado, quando você tem filhos e quando você tem prazer, o orgasmo, dependendo do órgão. Então eu tenho um relacionamento extraconjugal. E é nesse dali você tem prazeres. O seu cérebro se organiza para você ter... É uma promessa de relacionamento. Então por isso que você não consegue desconectar. Então, assim, aí é sabedoria, né? Você tem que buscar outras formas de aliviar essa tensão aí, ou conversando, relacionamento seu em casa, tudo, mas é complexo isso. Fernando, quero te agradecer, quero já deixar o convite pra gente falar, porque é coisa demais, não é? Nossa situação está realmente, assim, carecendo de boas pessoas para falar boas coisas, orientar, principalmente uma pessoa como o Fernando na área da educação, na área da saúde, que a gente faz aí uma ligação sobre todas as coisas da nossa vida, né, em coletivo, em comunidade, sociedade. E obrigado, Fernando. Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua escola. Muito sucesso, prosperidade. Quero deixar um recado também. Você que está nos assistindo, nós estamos aqui na sede do Estúdio Way, localizado aqui no centro de Goiânia, Avenida Goiás. Estúdio Way, eles têm esse estúdio aqui de podcast, eles são especializados também em fazer vídeos institucionais, são especializados também em administração de redes sociais, eles também trabalham com filmagens aéreas aí na sua propriedade rural, fazer seu vídeo na sua empresa, tudo isso. Convido o Davi e o Igor para conversar. O Davi tem um café delicioso, tá? Muito. Eles também são músicos, fazem produções musicais. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Né? Davi, vocês cantam em eventos, né? Isso. Então você vem conversar com o Igor, Davi. Tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito aqui. A estrutura deles aqui é maravilhosa, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Se você quiser fazer parte também da nossa mesa, né? Você quiser investir aqui, o patrocinador do Cordas, também do nosso podcast está aberto. E quero te agradecer. Quero falar dos nossos... parceiros, né? O Ali, corretora de seguros, e Filemon Eletricista, @Eucar Veículos, isso, né? E o Encanto Kids. Então, mais um podcast, né? O nosso 10º, com a presença especial do Fernando aqui da Interschool. Pessoal, o Fernando agora vai dar as suas últimas considerações. Eu quero que ele fale, né? Aí o que ele achar necessário, inclusive o que a gente não falou. Então, Fernando, muito obrigado. É com você. Foi um prazer, é um prazer poder participar. Estou à disposição, se precisar vir outras vezes. Reforçar que o trabalho que vocês fazem está de parabéns, é muito bacana, né? Precisa ser feito. Da forma que eu puder ajudar, se eu puder, eu vou fazer, você pode ter certeza. Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles precisam sim ter um farol, né? De que os direcione para o lado, para que eles possam usar toda essa energia que eles têm, e eu sei que tem, essa agressividade, essa masculinidade, essa sensualidade, que eles usem isso de forma sábia, né? De forma a edificar, se construir, para que eles possam ser pessoas melhores lá na frente. Eu agradeço mais uma vez e sempre precisar, estou à disposição. Passa o endereço da sua escola para as pessoas irem lá conhecer. Nós estamos lá na Rua 13, nós estamos na Rua 9, estou no antigo. Nós estamos lá na Rua 9, esquina com a 32, em frente ao Shopping Bougainville. São 30 anos de escola, buscando fazer a diferença aí nesse processo de formação. E o recado que eu deixo para todas as famílias é que estejam presentes, sim, na vida de seus filhos, porque faz diferença. Não é presente no celular, não, é presente interagindo. E aí fica a recomendação de um livro, só para fechar, que poderia dar vários, mas esse livro é bacana, As 5 Linguagens de Amor para as Crianças. Se os pais se preocuparem em ler esse livro, vai facilitar um pouco a vida deles. E aí vai melhorar muito a relação com seus filhos. Obrigada, Fernando. Deus abençoe. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Davi. Boa tarde para vocês. Tchau, Igor. Tchau.